Fala, equipe, eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E aqui é doutor João Mendes. E você está em mais um... Físio Sem Limites. E hoje, Ricardo, conta pra gente, quem estamos recebendo aqui, por qual motivo? Cara, hoje tá fantástico. Hoje vai ser show, hein? Hoje vai. Ser top. Temos dois convidados maravilhosos. A doutora Mila Moreira. E o professor Diego Galassi. Mais palmas. Aê! Boa! Vamos lá, equipe. Por favor, façam as honras. Mila. Começando sempre pelas mulheres. Né? Com certeza. Obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz e muito honrada de estar do lado de vocês aqui. Vamos bater um papo, né? Estou feliz. Vamos lá. Show. Agradecer muito, Ricardinho e João, pela oportunidade de estar aqui. E hoje com a Mila, ex-aluna e agora companheira aí no podcast. Poxa, não, olha que bacana isso. Eu não sabia dessa. Isso aí não chegou até mim. Professor, aluna. E hoje todos os professores é muito bacana de poder presenciar. E você sabe que eu vim conversando com a Mamara no meio do caminho e falei de quando eu estava tendo aula com ele, que ele, né, contando várias histórias da vida dele, da história como fisioterapeuta, e eu ficava babando, olhando, tipo, uma jornada muito massa, construída ali, com muita garra. E eu falei, gente... Obrigado, professor. Você sabe que eu vou aproveitar, né? Sabe que você quer falar mais? Eu queria continuar, porque na verdade é meu professor e meu professor. O professor Ricardo Ambrosio também foi meu professor. Do céu, que é isso, uma honra. É uma honra. Não, isso é muito bacana. Entre professores. Mas eu não dei aula pra ninguém, não dei. Mas eu vou aprender hoje com vocês. Então, hoje eu vou ser o aluno. O Dia, além disso, né, cara, foi o cara que me apadrinhou em relação ao mestrado, em todo o processo aí que eu tenho seguido. E que tantas vezes abre as portas pra gente debater ciência de uma forma honesta, assim. Inclusive, eu já comecei e falei antes, cara, a gente pode editar se rolar algum problema, né? Não. Pode falar que aqui é muleta na caveira. Aqui não tem tempo, é tempo ruim o tempo todo. Aqui não. E hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos, né? Sobre algumas temáticas que são muito importantes, que são tradicionais, na verdade, na profissão, mas que ainda gera muita discussão, que gera muita dúvida e... Eu vou deixar para o Ricardo, então, começar. Bora lá. Embora cada um tenha uma especialidade diferente, né? A gente sabe áreas de estudo diferentes. Então, vamos focar um pouco mais na temática de coluna. Vale a pena saber que a gente não entrega a pauta para os convidados. É importantíssimo salientar isso. Cara, então ninguém nunca sabe o que a gente vai falar. E exceto o Rafael do Crefito, presidente do porque Crefito. Senão aí sabe que pode caçar o nosso Crefito, né? Uma pauta prévia. Na verdade, não foi nem o Rafael. Pediram, né? A assessora dele, né? Super carinhosa, super legal, super gente boa. Mas foi ela que pediu, senão não tinha... E que tá coerente com um motivo profissional que pelo representa cargo que ele representa. Cara, pelo amor de Deus. Mas, segundo palavras dele também... Manda o que for que a gente tá aqui pra responder. Cara, a gente falou pra ele, Rafa, você quer que a gente... Doutor Rafael, o senhor quer que a gente combine algum sinal? Ele falou, cara, taca ali pau. Foi muito bom. E aqui é Sem Limites. Então, vamos lá. Primeiro, galera, quando a gente fala de reabilitação de coluna, já dá uma confusão, porque na graduação, ninguém fala, eu vou seguir a área de coluna. Né? As pessoas não falam, necessariamente, cara, eu vou seguir ortopedia, eu vou seguir neuro, enfim, eu vou fazer a parte de trauma. E aí, de repente, a gente consegue ver que você tem área específica de coluna, tem gente que vai trabalhar dor, tem gente que vai trabalhar escoliose, tem gente que vai trabalhar de áreas diferentes. Como que a gente organiza isso? Como que a gente escolhe trabalhar uma área de coluna? Qual que é o caminho? Cara, assim, acho que uma coisa muito importante de falar é o histórico, né? Há 15 anos atrás, ninguém falava em coluna. Há 15 anos atrás, todo mundo falava joelho, todo mundo queria LCA, LCP, todo mundo queria quadril, né? Quando eu entrei na Santa Casa, eu queria tratar joelho, queria tratar quadril, isso há 19, 20 anos atrás. E aí, a coluna, ela foi ganhando um espaço, né? Que por muito tempo ela foi ali escondida, né? E a gente sabe por causa do quê? Por causa dos métodos que surgiam, criavam maneiras e N questões relacionadas à dor lombar, principalmente. E aí começou a ganhar um foco maior a partir de 2005, 2006, quando começou a se falar de subgrupos em dor lombar. Né? Foi aquele momento que Pittsburgh lança, né, o Delito lança o paper, né, falando sobre dor lombar, que na verdade vale sempre lembrar que não foi o Delito desenvolvedor, né, e sim um algoritmo quiroprático
com um engenheiro, com um monte de gente. E aí isso veio ganhando tempo. Em 2007 a Julie Fritz responde com uma carta comentário, e aí, bum, coluna explodiu. Aí explodiu, porque começa a vir os estudos de dor lombar. Né? Os estudos de dor lombar começam a pipocar no mundo inteiro, Austrália, Estados Unidos, poucos da Europa, no Brasil ainda bem pouco mesmo. E aí, num dado momento, quando vem, a gente começa só a discutir coluna. Né? A gente começa a falar sobre coluna, falar sobre escoliose, falar sobre dor lombar, falar sobre cifose. Dor cervical é normal, fica tranquilo, melhora em 7 semanas. Dor lombar, melhora em 7 semanas. Aí começa a falar, escoliose, N métodos, né? Aí a Mirla vai falar mais específico. E aí quando começa a alinhar tudo, e aí hoje a coluna é isso que a gente está falando. É um novelo cheio de nó, e a gente está tentando ir tirando esse nó. É muito louco isso, porque ninguém falava de lombar. Ninguém falava de dor inespecífica. Ninguém falava de dor no core. E aí isso tomou uma proporção tão grande, mas tão grande, que hoje você vai num evento só de coluna, por exemplo. Né? E você sabe que, vindo agora para a prática clínica, o que eu ando vivendo, e desde que eu me entendi como fisioterapeuta, eu já fui para a área da coluna no geral. Eu atendia numa clínica de convênio, e nessa clínica tinha uma demanda muito grande. Então, acho que algo também que os fisioterapeutas foram percebendo é que a demanda de problemas e patologias da coluna no geral é grande. E precisava de profissionais especializados especificamente na coluna, que entra na área da ortopedia, né? No entanto, que eu acho que até para a gente ser especialista em coluna em si, não existe uma prova no COFITO, né? Não existe. Porque eu procurei, porque eu falei, eu queria ter esse título, e pela própria Santa Casa de São Paulo, a gente recebe na especialização, né, o título de especialista, mas não direcionado pelo COFITO. Então, acho que é bom lembrar nisso. E eu lembro que quando eu comecei a tratar mesmo, eu recebia bastante, eu falava, gente, mas dor na coluna todo mundo vai ter o tempo todo, então falta de paciente não vai ter. E aí começou, na verdade, uma outra demanda para mim, que foi o tratamento da escoliose em si, né? Os pacientes com escoliose, que é coluna também. Tanto que eu falo, quem trata a coluna tem que tratar a escoliose também. Uma coisa casa com a outra, né? Apesar de ser tratamentos distintos, completamente diferentes, mas eu acho que casa ali, né? Perfeito. Quando, isso é uma coisa muito interessante que vocês falaram, que é o quão recente né? A gente sabe que demora muito para, a partir de uma técnica surgir, que ela seja de fato efetivada e tudo mais. E acho que assim que as pessoas perceberam essa demanda de coluna, o que eu percebo é que muitas vezes os profissionais, eles não conseguiram acompanhar essa grande demanda e se atualizar frente a isso, né? Tanto que nós vemos um sistema, não apenas de fisioterapeuta, mas um sistema de todo o processo de saúde que onera muito o sistema, né? Que onera muito o paciente. Então, os gastos que existem com coluna, eles são enormes. E a gente sabe que, mesmo quando o paciente vai de alta, às vezes essa alta acompanha ele ele viver com alguma condição que ele tenha, porque ele já vai começar a dissociar e entender que na coluna você muitas vezes não vai buscar cura daquela parte clínica. Então, existem muitas minúcias da coluna, né? Então, só para deixar claro, existe a minúcia do paciente focar no exame de imagem e não na funcionalidade, do sistema que ainda visa muito o processo cirúrgico e de cirurgias que tem falhas. Né? Como que vocês veem hoje todo o gasto que existe do sistema público, acho que isso é importante, né? Em coluna, está bem direcionado, ainda não está? Os profissionais, eles estão conseguindo organizar essa demanda? Cara, o dinheiro em saúde no Brasil, ele é jogado no lixo, né? Isso que é importante a gente falar. Porque a gente paga mais tratamento do que pagar a prevenção. Hoje, por exemplo, você pega inúmeras faculdades que a gente tem, particulares, públicas, e daria para nós fazermos um negócio muito bacana relacionado a esse paciente da coluna, a esse paciente com escoliose, esse paciente com dor. Daria para fazer algo muito bacana, pegando, né, esse setor todo e fazendo esse setor trabalhar para um sistema que já é falido, né? Você pega um paciente de dor lombar, ele vai ter consulta depois de 6 meses. Se é um quadro agudo, esse cara agudiza. Aí fudeu para ele, meu. Ele vai viver com essa dor por causa da vida. Se nós
tivéssemos o Primal Care, fôssemos um fisioterapeuta de primeiro contato, tivéssemos ali dentro do pronto-socorro, ajudássemos a fazer o manejo, ajudássemos a preparar o paciente para o que vai vir daqui para frente, talvez esse sistema mudaria completamente. E hoje, por exemplo, na cidade de São Paulo, a Luana Satriani fez um estudo dela, que é uma parte do mestrado, onde em São Paulo hoje se gasta mais em tratamento com dores da coluna vertebral do que propriamente com doenças cardíacas. Caraca. Caramba. Então, para a gente ver como o manejo ele está todo errado. Como toda a estrutura não está favorecendo ao paciente doloroso. E é uma coisa, se você faz uma campanha política e fala que você vai cuidar de paciente que tem dor, tenho certeza que você ganha. Entendeu? Mas falta política. O que é política mais fácil? É bonito comprar remédio, é bonito pagar cirurgia, mas ninguém quer investir em qualidade de vida, ninguém quer mudar prevenção, o estilo de Na verdade, vida. esqueceram da prevenção. Isso é caro, né? Entre aspas, porque não dá ibope, não dá imagem. Talvez não dê voto para ele, né? Sim. Só vão descobrir que isso funcionou daqui a muitos Daqui a anos. muito tempo, né? entendeu? E vocês acham que os profissionais eles já mostram resultado e a população, o sistema público não entende? Ou está difícil de mostrar resultado para esses pacientes porque eles chegam muito cronificados? Cara, ô Mirla, eu tô falando, você Não. entra no meio porque... na verdade, é o seguinte, eu acho que é uma gama de fatores. A realidade é essa. É que eu acho que o paciente ele chega tarde, né? Isso. Ele chega muito tarde. Então ele já está crônico. E aí a resposta do tratamento é muito diferente. É muito mais fácil a gente pegar um paciente agudizado ali, tratar ele na fase inicial, do que você pegar ele já com aquilo há 6 meses, 1 ano, pelo que, né? Para ele estar lá na lista de espera, porque não tem. Nem a consulta inicial ele não consegue. tem, então. E a consulta é muito mal, porcamente feita, né? O rastreamento ele é muito mal feito. A gente já tem algoritmos estabelecidos de dor lombar, a gente já tem estratégias de dor lombar de diversas maneiras para poder trabalhar com esse paciente. E infelizmente, dentro da graduação, fora da graduação, a gente menospreza esse paciente com dor. Ele é o paciente puxa, é o paciente que não vai melhorar aqui, não vai melhorar ali. E isso é muito ruim, porque é um paciente que ele tem muita coisa para fazer nele. Né? É uma falha generalizada no sistema. A gente também não pode ficar apontando o tempo todo para o sistema, porque a gente tem que mudar o sistema. Né? Mas é uma falha generalizada no sistema. A faculdade finge que ensina a tratar dor lombar, o aluno finge que aprende a tratar dor lombar, só estuda para a prova. O médico, ele avalia, ele é um especialista em joelho, ele avalia uma dor lombar rotina. Né? Nós temos um estudo que a gente publicou na Spine falando a rotina no Brasil, o que é? Raio-X, remédio, analgésico, e manda o cara para OBS. Né? Então, essa é a rotina que acontece aqui. Isso está errado. E nós temos que, como fisioterapeutas, tentar modificar esse tipo de percepção. Porque hoje o aluno, o acadêmico, ou o aluno que sai da faculdade, eu recebo várias perguntas. Quando que vai ter curso de tal técnica? Qual técnica eu preciso saber para trabalhar com coluna? Fudeu. Qual é o protocolo que eu preciso mastigado, exatamente? né? Que é tudo pronto. mastigadinho. Não quer pensar, né? Às vezes a gente entra para dar um curso, o cara fala assim para ele, eu tenho um paciente que é assim, assim, assado, o que você faria? Cara, não vou te falar. Senta a bunda na cadeira, vai estudar, raciocínio clínico, você vai aprender jogando bola. É o que o Cláudio Casarini fala, você só vai aprender a jogar bola se você entrar no jogo, perder o tampão do dedo, ver que não vai dar certo, você vai atender o cara não vai melhorar. Eu já tive casos na minha mão que eu tô ali atendendo o paciente, pum, cara, não tô conseguindo mexer o pé. Tô fudido aqui. Já teve paciente meu que já saiu da clínica de maca, cara. É aprendizado? Puta, aprendi. Você entendeu? Mas hoje, é o que a gente brinca, né? A gente tem muita informação e pouca formação, né? Então, não tem conexão, né? Não. Você não gera o conhecimento. Você tem aí você vê muita o cara informação fazendo um com exercício,
Meu, pra que você tá fazendo esse exercício? Pá, Não tem um motivo, né? Não sei e tal. Então, são pontas do sistema que precisam se unir. Dor na coluna, ela não é brincadeira. Então, dor na coluna, ela precisa ter um carinho muito maior. O cara que está trabalhando na UBS, ele tem que se capacitar. A gente já foi com propostas para capacitação de profissionais da rede pública, negado. Então, é um processo que a gente tem que começar por nós. Já que a gente não está conseguindo chegar em quem tem que chegar, a gente tem que dar o nosso jeito. Entendeu? Isso que a parada é essa. E você falando de coluna, volto para escoliose porque é a minha área, né? A gente acaba pegando pacientes com curvas gravíssimas porque não foi detectado quanto antes. A gente luta pela detecção precoce da escoliose, por exemplo, com rastreamento escolar nas escolas, né? No ambiente escolar ali. Isso é muito difícil, tipo, não consegue. Até pra gente falar nas escolas e tentar, muitos alunos lá vão e falam, Mila, tentei em tal escola, a diretora não liberou, tal lugar não liberou. Mas isso devia ser do sistema todo. Isso devia acontecer em todas as escolas, para todas as crianças de 10 a 14 anos, para a gente tratar de forma leve. Chega lá com 60 graus de cobre, 50 graus de cobre, com uma mãe chorando, desesperada, que nunca viu a filha assim, e a gente... Não de mãos atadas, porque em alguns casos a gente consegue ajudar, mas a maioria a gente sabe qual é a evolução, se tem a maturidade esquelética baixa. Então, o sistema de saúde ele é muito difícil. Ao invés, por exemplo, deles pagarem a quantidade de pedidos de exame de imagem, isso é uma grande discussão também, né? Então, tem dor lombar, pede, como você falou, pede o exame de imagem, repouso, todo aquele caminho. E por exemplo, para escoliose, eu falo muito isso, escoliose a gente precisa de um exame de imagem. É um caminho que a gente precisa seguir ali. Eu brinco que é o GPS, né? Pra gente ter uma noção do que tá acontecendo e conseguir traçar o tratamento mesmo. Já na dor lombar, na cervicalgia, na cervicobraquialgia, a gente não precisa. A gente tem testes específicos, a gente tem movimentos específicos pra gente encontrar um caminho e se lá na frente precisar, aí sim a gente pediria. Um exemplo ao invés de pagar essa quantidade de exames, por que é que eles não pagam um fisioterapeuta bom, especializado na saúde pública, né? Esse era o caminho, para avaliar, né? Sim. O Di falou como que os pacientes chegam, né? Tardiamente, depois de passar do sistema ali de raio-x, todo aquele processo, UBS. E os pacientes da escoliose, eles chegam de maneira inicial, ou entre aspas, precoce, que precoce seria o tempo certo, né? Ou eles chegam já de uma maneira, que a curva já evoluiu mais que deveria, poderia ter chegado antes, como que funciona? A maioria chega tardio já chega na fase que tem que usar colete para tentar estar naquele limbo ali, né, limite cirúrgico que a gente tem ali, pra gente tentar não evoluir para uma cirurgia, a maioria. Isso é frequente, tipo, no Brasil? Eu não vou saber te dizer em dados específicos, mas a maioria dos casos que eu já peguei, eu não sei que chega uma fase que a gente só pega a bucha, né? Fala, a gente só pega caso difícil. Eu falo, caramba, quanto caso difícil vem. Mas, vendo por isso, vendo pelos alunos, é muito difícil, a minoria pega a escoliose de forma precoce. O que a gente está fazendo, isso é um movimento que nós estamos fazendo, que é fazer os alunos fazerem o rastreamento escolar por si só, de forma gratuita, para tentar detectar. E olha que louco, ainda a gente faz, manda para os pais, mostrando tudo que a gente encontrou ali, tem um padrão que a gente segue, né? E ainda assim os pais não nos procuram, muito dos casos ali, achando, não é nada, não tem problema. Aí passa 6 meses, 1 ano, tá lá com a gente, com uma curva lá de mais de 40, 50 graus, que daí já vai pro limite cirúrgico ali, né? E tal qual o Di falou sobre a formação do fisioterapeuta para tratar a dor lombar, e que realmente é muito complexo, porque entender dor é complexo. Você acha que o fisioterapeuta ele sai da graduação bem para tratar a escoliose? Nada. A gente não sabe nada. Alguém soube alguma coisa sobre escoliose na faculdade? É engraçado que na faculdade se fala muito sobre escoliose. Pelo menos na minha se falava muito, mas não se ensinava o que realmente tinha que ser feito. Escoliose é isso, escoliose é aquilo. Mas como tratar? Alonga de um lado, fortalece do outro. É isso. E ficava nisso. Isso, stretching, clap. Exatamente. Então, até a base curricular ali é muito falha. Né? Eu, particularmente, eu falava, vai atender uma escoliose agora. Eu não sei nem por onde começar, porque eu não tive essa base. Não tem um caminho, né? E foi um negócio muito interessante, principalmente falando sobre escoliose. Uma vez eu estava em Palmas, dando um curso, e um dos alunos falou, cara, tem um caso aqui, você pode ver? Era uma menina de 14,
para 15 anos, com uma curvatura que não dava para a gente medir, mas na hora que eu bati o olho, eu falei, pô, isso aí tá fora do jogo. Qual que é a maneira que... O que vocês têm aqui para tratar isso? Tal, não sei o que. Eu falei, não tem, meu. O médico mais perto tá 300 quilômetros aqui. Então, perceba que o negócio, principalmente no Brasil, ele é muito mais amplo. Não é? Eu viajava mais, né? Depois de ter filhos, casar, tudo fica... a gente escolhe pela família. Mas o que tem, e eu já viajei algumas vezes, minha esposa até fica brava, a Julia fica brava, sem ganhar nada, para ensinar em alguns lugares para as pessoas entenderem o que é uma dor lombar, o que é uma escoliose. Então, a gente ia para o meio, por exemplo assim, Acre, Roraima, sentar lá e explicar. E isso cai muito no que a Miriam falou. Não existe profissionais. Os profissionais se concentraram igual o dinheiro, região sul-sudeste, sudeste principalmente. Sim. E aí é uma falha muito grande. Isso é uma falha da fisioterapia. Que aí a gente fala que o modelo online facilitou muito, né? Dessa informação chegar pro cara lá no fim do mundo. Só que você tem que ensinar o cara também a escolher o que é bom, o que é ruim para ele ver, entendeu? Porque senão ele... eu falo que tá cheio de lobo andando nas mídias sociais querendo morder o seu dinheiro. Fazer cuidado. Você segura aí que tem cara... Porra, o cara veste uma camisa e fala que e não faz porra nenhuma. Não, e depois que um pessoal aparece vendendo curso de marketing que deixa os caras foda... Você ensinou... Aí ferrou. Você entendeu? Mas tem muito picareta, cara. E aí, isso que fode o sistema. Cara, mas agora eu quero entrar no meio termo aqui, então. É o seguinte, quanto antes você tem a formação, né? Quanto melhor. Mais distal melhor, claro, isso é muito bom. Mas acho que a formação do ano 2000, antes, você tinha menos técnicas, mas as técnicas eram de castas super caras. Muito. Ainda existe uma casta. E ainda são. Cara, e aí? Existem técnicas que ainda elas sobrepõem a própria fisioterapia em si, né? As pessoas, elas, cara... eu até falei brincando com o João esses dias. Vamos falar do clube. Sem limites. Não, eu tava falando pro João assim, ó. Como é que você sabe que alguém faz crossfit? Vai. Ô, Eric, como é que eu descubro que alguém faz crossfit? Cara, você não faz nada, a pessoa te conta, né? Então, na fisioterapia, tem um monte de... Quando você faz uma técnica cara... Porra, você vira... Quer falar, né? E aí, você não acha que isso também prejudica um pouco o acesso? Prejudica, porque... vamos falar... Quando eu mudei para São Paulo, eu não arranjei emprego. Por quê? Porque eu não tinha formação em nenhuma. O que eu tinha era a Santa Casa, o diploma, sabia fazer um monte de coisa, mas não tinha técnica nenhuma. E aí... Eu falei, pô, você tem que fazer o tal do RPG, você tem que fazer o Pilates, você tem que fazer o Iso-Stretch eu já tinha, cadeias já tinha, acupuntura já tinha. Você já fez todas as técnicas, né? Quase todas, não todas. Mas isso foi muito bom, depois é uma parte que a gente pode voltar. E aí, eu falei assim, pô, então, pra trabalhar nessa clínica tal, tem que fazer o tal do RP. Então, vamos lá fazer o tal RP. Fizemos o tal do RP, fomos trabalhar, pô, ganha bem, tal, investe. Só que aí chega um dado momento, você começa a ver o quê? Que o negócio banaliza. E aí aquele cara que atende a técnica, ele fala, eu sou RPGista, eu sou osteopata, eu sou um quiropata, eu sou... Tem até um artigo no Código de Ética que fala que você não pode se denominar dessa forma, né? E os caras lascam pro código. Esquece que é fisioterapeuta, Esquece, né? Não sou mais. E tem que ir pra cima, você entendeu? Tem que ir pra cima e falar, cara, você é fisioterapeuta antes de ser qualquer coisa. É uma coisa que eu já brigo desde lá de trás. Porque eu me denominava um osteoquiropata. Não me denominava um físio. Entendeu? Eu fazia um monte de coisa sem evidência. O paciente ficava bom, 3% que sai da curva. Mas não era o que era para ser, entendeu? E aí a gente entra dentro dessa coisa de... Antigamente o cara tinha o RPG, tinha o Iso-Stretch. Pô, eu fiz o Iso-Stretch com o cara, entendeu? Casei e brinco com o cara. Mas, isso foi tomando uma proporção tão grande que até hoje, às vezes, o fisioterapeuta fala, eu quero ver o seu currículo para ver se você tem o curso de tal coisa. Mulligan, Maitland, Mackenzie, né, não, cara? Mackenzie agora... E aí você vai pra ciência. Vamos lá. Vamos puxar isso tudo aí. RPG, o que tem de evidência? Nada.
Vamos fazer polêmica. É sem limites, então Não, vamos fazer. eu fiz uma lista aqui, cara. Eu tô Até sendo aqui, sutil, ó. que eu tô Entendi. sentindo eles. Então, Vai até o M. Vai até o M. Não, cara. E aí a gente cai num momento que a fisioterapia ela precisa se despir, cara. Como? Ela precisa se despir dessas técnicas. Ela precisa, Explica melhor. Ela precisa hoje ter um fisioterapeuta bom. É isso. Você vê Avaliação, clínica, raciocínio, Semiologia atuação. clínica, atuação. Cara, você sabe o músculo que tem que tratar, qualquer coisa você vai lá, busca em... Raciocínio Vamos clínico. entender, vamos ver como ativa melhor. Acabou. Você entendeu? Eu lembro que muita gente... Por que eu comecei a fazer as técnicas? Porque eu chegava na Santa, muita gente que ia fazer a pós falava assim, pô, eu fiz formação em tal técnica. E ela lá fazia isso. Pô, não, eu já sei. Eu também tenho formação nela. Eu lembro o Henry Dan Kemoto. Eu lembro o primeiro módulo meu da Santa Casa foi joelho. E eu falei, porra, hein, eu sou culturista e tal. Se a gente fizer uma agulha aqui, um triângulo dos ossos, pau, caralho. Eu falei assim, meu, aqui você é fisioterapeuta, esquece. E ali, naquele momento, há 18 anos atrás, o Henry virou minha chave, entendeu? Você não precisa disso. O Diego, na verdade, é uma caixa de ferramentas, né? E é pra gente usar elas ao nosso favor, pra ter raciocínio clínico, pra chegar no objetivo, que é ter resultado. É isso. Então, eu acho que a gente tem que honrar todos os métodos, as técnicas, tudo que existe, porque tem estudos embasados, são pessoas que vão lá, que correm atrás para trazer pra gente isso, mas você se dominar aquilo, eu não sei onde estão. O que acontece com essas pessoas? Eu acho que perde um pouco da nossa personalidade e cria uma bola ali de pessoas, né? Um círculo de pessoas que dominam aquilo e acham que só podem falar aquilo. Eu fui muito criticada, vocês sabem muito bem, e muito bom. A gente brinca que a gente tem a Superpoderosos. Meu domínio é no quesito emocional. Eu tenho os meus momentos ali, que eu já chorei, que eu já sofri por isso, mas depois eu olho e falo, meu, tá lá escancarado. Eu coloco o tempo todo os meus resultados, que é para as pessoas entenderem que independente de qualquer coisa, se tem método, X métodos, sei lá, as esferas do dragão lá, tá tudo bem. Puta, como são 7 escolas, eu falo que são as 7 esferas do dragão. As 7 esferas do dragão. Tá, Dragon Ball Shenlong, né? Aí iPad, né? Melhor. E na escoliose é uma loucura, né, meu? A gente lê... Tem uma Virou revisão, um ego surreal, né? Tem uma revisão sistemática que a gente lê sempre com os alunos qual é a melhor maneira de tratar. E aí a gente sempre conclui, movimento. Entendendo em movimento. E aí você pega a galera, mano, a galera fica doida, né, mano? E eu vejo o trabalho na milha, a gente segue alguns alunos, a gente acompanha. Eu não sigo ela diretamente no Instagram, eu falo que eu só sigo meus R2. Mas eu vejo falar da milha. E eu imagino que para ela entrou numa selva de pedra, né, meu? E igual a gente entrou muito tempo atrás, quando a gente falava de Quiro, quando a gente falava de Yoshi, quando a gente falava de RPG. Eu já tive discussões com profissionais do RPG muito acalentadas, sabe? Mas isso é o que eu te falo, vai te fazer um melhor profissional e aguentar tapa na cara. É tempo ruim, tempo todo. Mas você acha que isso agora... Porque antes, né, Di, era você num congresso ou você numa sala de aula debatendo com o cara. Sim. E agora... Já todo mundo... Né? Fala aí, João, como é que é na rede social você expor alguma coisa? Cara, hoje você... quase que um lugar a rede sem social, lei, ela né? te expôs. Sem limite. Sem limite, literalmente. A rede social, hoje eu tava pensando, na verdade, há um tempo eu tô pensando nisso, a rede social, ela deu uma possibilidade pro cara... Olha que engraçado, hoje eu tava vindo pro hospital, aí eu passei na frente de uma loja de moto e tinha um cara gravando um vídeo na frente da loja de moto. Aí eu falei, meu, você imaginou que há 15 anos atrás, 10 anos atrás, esse cara para vender essa moto, ele tinha que anunciar no jornal, ele tinha que esperar o domingo, ficar esperando o cara ligar no domingo para ele para comprar a moto. Não, hoje com a mídia... É tudo mais rápido, Você tá tudo na mão do cara. E aí, por exemplo, esse podcast daqui a pouco vai estar na mão de um monte de gente. O cara fala, pô, esse cara tá falando, pô, a Mirla tá lá. E é isso que rola. E tem um monte de gente que é desaforado que não estuda. E aí os caras ficam pilhando nisso, você entendeu? Porque aí o cara se esconde atrás de um número, de um perfil fake e fica lá te criticando. Semana passada a gente postou um estudo
E aí um monte de gente vem, pô, tá, não sei o quê, como é que você tá falando isso da técnica? Eu falei, meu, foda-se você, cara. Se você... Lá, aprendendo com o Diego Galassi. Era da técnica. Cara, foda-se você, velho. A evidência é isso. A evidência é clara. Já dizia, né? A evidência é clara. Pode ser que daqui a 10 anos a gente mude. Porque eu lembro que eu dava aula de estabilização segmentar. Já dei também. Eu fui pra Jundiaí. E já falava de estabilização. Stabilizer. E depois, 5 anos depois, o Paul Royce fala, pô, não funciona nada. Você entende? Eu falei errado. Vocês entenderam errado no Brasil. A gente tá trazendo ele agora para o Congresso. E tá conversando muito isso. Você entendeu? Então, hoje, a mídia, ela facilitou. Tanto pro cara bom, tanto pro cara ruim. O cara ruim, às vezes, é mais ligeiro. Né? Você sabe do que eu tô falando. O cara vai ali, dá uma estudadinha, faz 9P, faz 10P, o cara quer lançar cometa e o cara consegue pegar o mar no meio. E outra, pega um artigo que... Pega um artigo ruim, vamos falar assim, pega um artigo ruim hoje e aí extrapola o resultado do artigo. E fala que funciona. E fala que leu, e fala que não sei o quê. É do cacete. Quantas técnicas ruins o pessoal quer fazer com você, João, pra você fazer o marketing? Porque o João é o caminho do marketing, né? A galera liga pra ele, pô, pelo amor de Deus, posta minha foto aí, alguma coisa. Tem muita técnica ruim? Cara, João falou que tentaram vender pra ele... É só o que tem. Tentaram vender pra ele, tipo um buzu, só que de madeira, que era pra ele divulgar. E no site... Um adaptador fala aí, como é que meio anatômico, meio, sei lá, pra pôr na lombar atrás. E daí no site ele vem aqui e fala assim, compre já e não precise mais ter que pagar nenhum fisioterapeuta e nenhum médico. Tipo, R$ 59,90. Uma vez me chamaram pra fazer uma queria que eu publicasse isso. Não, mas eu vou te pagar. Eu falei, não é questão de pagar. Você tá louco? É questão que eu vou falar que ninguém precisa mais de mim. Aconteceu um negócio muito... Uma vez me chamaram pra fazer aquelas propagandas de colchão, sabe? Não, eu já recebi de colchão também. Aí vem fazer aqui e tal, não sei o quê. Falei, porra, colchão não resolve porra nenhuma, irmão. O cara ficou bravo, desligou e tal. E aí, um tempo atrás, o cara me ligou e falou assim, cara, eu tô precisando divulgar um curso relacionado à área do futebol. Falei, meu irmão, se eu postar alguma coisa de futebol, todo mundo vai rir de mim, cara. Você acha que eu tenho cara de quem joga bola, irmão? Dá uma olhada no perfil aí, velho. Você entende? Então, hoje, tem isso. O João, referência, do Mark, a Amília também. Os caras começam a sediar. Sim. Tá, Di, me ajuda aí. Seguinte, existem níveis de evidência. Sim. Aí nós temos os guidelines, que são as diretrizes, né? Sim. As diretrizes podem fazer recomendações? Não. Né? Mas elas, de alguma coisa, dão um direcionamento. Dão um guia, uma bússola. Né? Tem diretriz que recomenda técnica específica, cara? Não. Não tem. O que elas recomendam? Elas recomendam o geral da fisioterapia. O que a gente faz? Uma mobilização articular, postura anterior. Isso que elas recomendam. Cara, e elas são baseadas em todos os estudos que existem. Já existem. Né, eu falo que o cara tá com preguiça de estudar como trata escoliose. Vai lá e lê o guideline. Pega, de 2016, tá lá. Você entendeu? Mas, a gente falou do Mackenzie. Sim. Pergunta pra Lê Narciso, pra Lucilo, que eles sofreram agora do último paper deles. Saiu um... Entende? Bombástico aí, ó. Meu, caralho. Os caras ficam loucos. Mas eu também ficaria louco se eu vivesse só disso. Se você fosse... Eu pago 30 pau no negócio. Não tô criticando ao Mackenzie, tem que ter uma coisa muito clara. Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Tá? Mas vamos lá, eu paguei 30 mil numa técnica X. Eu já paguei 30 mil numa técnica X. E ganhei muito dinheiro com ela. E hoje a literatura não favorece. Mas se eu fosse um cara que vivesse só disso, acordasse às 6 horas da manhã, fosse pra clínica, ficava até 10 horas da noite, eu ia ficar puto. Viu? É igual a reeducação postural global, né? Que a gente sempre tratou escoliose com RPG. E aí, quando você vem falando, não, o médico manda, né? No pedidinho, a RPG. Sim. A gente já fica doido, né? A gente veio falando lá, não, são com exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose. E eu lembro de várias vezes eu fazer vídeos falando até o dia que o dono lá, né? O fulano, a gente não precisa falar nomes, veio falar, tipo, e aí, minha filha? E no fim, o que eu quero mostrar? Não é que o método é ruim. É óbvio que não é. Tem um monte de coisa publicada. Porém, para escoliose não tem. Se você for colocar lá, tem acho que 4 artigos e que não tem. Aí você baixa lá para os exercícios específicos, baseado nas 7 escolas, tudo aquilo. Tem uma
porrada de artigos. Você vai fazer o quê? Você vai continuar no que está na moda? Não. Dá para usar em alguns casos? Eu acredito que dá. Tem várias fisioterapeutas que falam, Mirla, mas eu tive resultado. Putz, que massa, que bom. Só que eu acho que vai ter vários casos que você vai ter que ter um raciocínio diferente. Inclusive disso que você estava falando, Diego, de raciocínio clínico, né? De não querer protocolo. Eu, particularmente, eu não gosto de protocolo. Eu acho que é fundamental para a gente ter a ciência ali, pra gente entender se aquele caminho é legal, mas cada paciente é um paciente. Sim. Se você não parar pra pensar, até na hora dos exercícios, hoje mesmo uma aluna minha falou, Mirla, mas pra um paciente com uma escoliose em S, você acha que esse exercício é legal? Falei, você vai precisar pensar. Tá abrindo curva? Tem giba, tem rotação? Quanto de rotação significativa tem? Como que tá o perfil sagital? Então, é entender a tridimensionalidade, olhar para o que esse paciente precisa em termos de membros, pés, membros inferiores, pelve, cintura escapular, o que ele precisa num todo para a gente chegar no máximo de simetria. E não seguir um padrão quadradinho, tem que se fazer o A, o B, o C e o D. Não! Tem hora que para um não vai dar. Tem hora que até um comando verbal que eu tô acostumada a falar normalmente, aperta o bumbum lá, não rola. Tem paciente que não entende. Sim. E aí vai. E a gente entra nessas polêmicas, a gente fica meio assim, né? Mas... Não, arrepia. É importante as pessoas entenderem que, assim, eu nunca quis vender um método. Porque eu acho que já tem método suficiente para isso, mais né? Um, né? Não precisa de mais um, exatamente. Mas as pessoas lá do sertãozinho da Bahia, lá naquela cidadinha, ou numa outra, não tem conhecimento algum sobre o que é escoliose. As pessoas não conseguem, não sabem medir o ângulo de Cobb, não sabem o que é côncavo, o que é convexo. Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei, tá? Existe alguma das sete esferas do dragão aí, né, cara? Não fala claramente. Não, existe alguma dessas escolas que tem um perfil social para fornecer ensino para aquelas pessoas que não conseguem financiar toda a técnica e que ela possa falar assim, olha, eu vou oferecer isso para outra. Eu tô fazendo uma pergunta que eu sei a resposta, mas enfim. Você entendeu? Alguma escola abriu, falou assim, eu vou ensinar a população a fazer isso. Porque, afinal, isso é importante, então vamos ajudar. Pelo menos um básico. E aí a outra parte ele segrega. Não sei, cara. O Di falou que viajou tipo e... um FAQ. Tipo um FAQ. Cara, não existe. Lembre-se. O cara que dá curso... Eu já fui vendedor de curso. O cara que quer dar curso quer ganhar dinheiro. Tá? Foda-se o social, velho. Só que aí você começa a ter um social dentro do hospital, você começa a ver o quanto o povo precisa. Aí é a hora que você começa a falar, putas. Então, hoje nós estamos na 29ª turma da Santa Casa, né? Da pós-musculoesquelética. Fico feliz que a gente coloca 40 alunos por turma. Daí a gente já está batendo quase os 1.000 alunos, né? A gente sabe que cada aluno desse saiu e sai levando o conhecimento, porque eles discutem o tempo todo. Você mesmo, quando vai lá, sabe disso. Senta lá, bate a bunda, os caras querem discutir, os caras querem conversar, os caras querem... Então a gente entende isso. Mas eu nunca vi, eu já fui para longe, nunca vi, cara. Nunca vi ninguém querendo sentar, falar, sabe como você tem que tratar a dor, Mila? Assim, não. Cara, uma vez aconteceu assim, me chamaram para dar aula em Angola. E aí quando eu descobri o valor que eles teriam que pagar convertendo a moeda para receber alguma coisa, eu falei, faz assim, a gente faz online, eu dou aula uma vez por mês. Massa. Né? Para ensinar a galera de lá, né? Sim. E depois disso, o sistema público de lá quis, de alguma forma, alguns hospitais pagar algumas aulas específicas para hospitais. E foi sobre dor. Sim. Né? Foi exatamente o que eu vendo nos cursos de dor, que eu dou, quando me chama para dar aula na Santa Casa de Dor, enfim, é tudo isso. Sim, né? Sim. E eu acho que quando você percebe como que o sistema público, principalmente, sofre, cara, você aprendeu algo, ou você desenvolveu uma técnica que pode mudar isso... Cara, você tem na mão algo milionário, mas você tem na mão algo que não tem preço, que é ajudar as pessoas. Mas qual que é o interesse em querer ajudar as pessoas? Na verdade, assim, o ensino, ele é estruturante, né? Ele muda a vida das pessoas, né? Eu acho que isso que é uma das coisas mais importantes que a gente, como professor, a gente leva, né? A gente pega aluno ex-detento que hoje é um puta fisioterapeuta, entende? E esse cara faz o trabalho numa comunidade. Então isso é muito legal. Então a gente vê que tem uma ramificação do negócio. Mas esse eixo ele é muito complicado.
O cara que vende uma técnica, por exemplo, ele quer ganhar o dele. Cara, mas você, na pós, eu vejo lá os seus alunos estão fazendo fisioterapia manipulativa. Sim. E você também vende curso de fisioterapia manipulativa? E eles aprendem ali. E eles deixam de fazer o curso porque eles... Não. Ao contrário, né? Eles querem parar um dia e falar um final de semana, 2... Ficar falando só disso. É. Então, entendeu? por exemplo, se eu não é excludente, eu comprei o curso da Mirla, não é excludente que eu não farei outras escolas. Sim. Exato, É, exato. não farei alguma das escolas, não farei outro curso. Né? Eu comprei o curso do João, não é excludente. Cara, RPG eu fiz 4. Ah, que massa. Foi diferente, velho? Não, Desculpa, eu ia falar, velho, pra quê, mano? assim, ó, O que aconteceu de... Porra, velho. não, Ele gostou muito, porque Pra quê, eu mano? fiz com um professor o método e tal. Aí, tem um RPG, não sei o quê. Aí eu falei, vou fazer esse. Aí o RPG australiano. Ah, tá. Aí agora tem um RPG com outro enfoque, não sei o quê, em escoliose. Tem o de escoliose. Aí eu fui ver, Eita, e pô. não tem diferença. Você entende? Entendi. Aí a essência de tudo tá ali, ó. É que a gente tem um mask face ali, né, atrapalhando a gente, que é o movimento. O que a gente quer dizer é o seguinte, as técnicas são foda, mas nenhuma é absoluta. Não existe absoluto. Na verdade, assim, né? Por exemplo, se não tivesse Casas Bahia, por exemplo, eu compro na Casas Bahia. Tem Casas Bahia, tem Magazine Luiza, tem Loja 100, tem... E não quer dizer que eu só compro na Casas Bahia, posso comprar em qualquer outro lugar. Então, assim, as pessoas têm que entender É o balcão. que... Exato, e que eu posso querer esse. No entanto, que tem várias pessoas que não fazem uma escola, fazem mais do que uma. Sim. Independente disso, o negócio eu acredito que seja um pouco de ego, né? Até porque eu comecei o inverso. Sim. E aí deve ser meio esquisito mesmo ver. E eu compreendo, de todo coração, eu compreendo, mas sigo fazendo o meu, porque eu sei do que eu tenho que fazer. Eu sei da minha missão nesse momento. E o que eu quero dizer é que as portas devem estar abertas e existe espaço para todas essas pessoas, independente da área que for. Enquanto o ser humano não entender que todos nós estamos por uma causa real, que é o paciente com escoliose, assim, se ele souber, quer dizer, eles sabem, na verdade, né? A proporção de pessoas, eu vejo os alunos tendo resultados que eu falo, caramba, tipo, que eu fico chocada, sabe? Sim, Como sim. é que, e se não tivesse tido esse tipo de respaldo, provavelmente aquela criança tinha evoluído para uma cirurgia. Então, a ideia é fazer um negócio mais rápido. Um exemplo, eu não fiz uma das escolas, quando eu fiz lá atrás, né? Que eu comecei a entender que existia as escolas e que eu precisava aprender, eu não tinha grana para fazer, só tinha fora do Brasil, eu não ia conseguir. E quando um professor meu trouxe, eu colei nele, falei, não, é com ele que eu vou aprender. E o cara é foda, e as pessoas... colocam ele lá no chão também. Mas- Então não importa o que você vai fazer, o que você deixa de fazer, quando você estiver lá em cima, as pessoas vão criticar e tá tudo bem fazer o quê? Faz parte do jogo. né? Eu falo que enquanto perdem-se o tempo com isso, a gente tá construindo o nosso. E é isso aí. Então, eu só fico aplaudindo. E mais uma, admirando-os. Sim. Não pelo caráter, e sim pela técnica, pelo conhecimento, por tudo que eles construíram como profissionais. Porque os caráteres são foda. Porque se Lixo, tivesse... Vamos falar isso aí. exatamente. Não acompanha, não é proporcional, né? Não é. Não, Com assim, o ó, talento que tem, né? hoje, a gente é meio macaco velho, né? Também. A gente é antes do Instagram, né? A gente é do Facebook. É do ainda. Orkut. Do Orkut. No Orkut a gente seguia algumas comunidades, mas era... O João já brilhava, mano. No Facebook. Aí no Face, cara, começou... tinha uma métrica que era assim, você quer fazer sucesso e ter gente seguindo, taca o pau. E isso rendeu muito processo lá atrás. Rendeu mesmo. Ata notorial, cara respondendo, você entendeu? E aí hoje, por exemplo, assim, ó, eu às vezes nem respondo, sabe? Mas às vezes quando é um cara, tipo, que eu conheço, tá falando, irmão, vamos pensar de uma outra maneira, tá, não sei o quê. E é o que a Miriam falou, meu. O cara perde muito tempo fazendo isso. O Hélio Gracie, ele tinha uma frase que era muito interessante. Perde mais tempo te aprimorando do que criticando os outros. Então ele falava, vai treinar, meu. Macaco velho também, né? Imagina, dinastia Gracie, o cara criou todo mundo. E ele falava isso. Você sentava pra ouvir ele falava. Em vez de você ficar criticando outro, vai treinar, vagabundo. E na físio, eu percebo que isso acontece e o cara fica muito dolorido, porque às vezes o cara queria estar no lugar na Mirla, gravando vídeo, dando curso, entendeu?
Como se fosse molezinha, de boa, viu, fácil, gente? Né, fácil. mamá? É Como se você não facinho. tivesse que ter alguém pra ficar E o mais editando seus legal- vídeos, né? Eu conheço a Mirla de quando você não, Não tinha tinha praticamente nada. nenhum seguidor. É, Lembra? isso mesmo. O Instagram eu comecei do zero. Sim. Foi do zero, É. do zero mesmo. De repente, eu olho lá assim, tem 2.000 seguidores. Eu, 30? O que aconteceu aqui? É um Né? trabalho, E um eu trabalho. Você comprou? Crescendo Eu todo lembro quando... Gente, eu tinha um perfil, eu vou falar, eu tinha um perfil, eu comprei seguidores no perfil antigo, precisava dar um rastro pra cima. Quando eu conheci a Mayara, eu comecei um perfil do zero por culpa dela. Mas agora meu perfil é limpo. E tá bombando já. Eu não sei nem Pelos comprar amigos. direito. Eu lembro quando a Mirla começou. É. Então, numa aula a gente conversou e aí a gente começou a conversar de alguma coisa relacionada a isso. Eu lembro quando ela começou, eu falei assim, eu ainda brinquei com ela, eu falei, você tá entrando num negócio que é Eu foda. lembro que você falou alguma coisa que eu fiquei meio assim, falei, ai meu Deus, será que eu vou nessa? Será que eu não vou? Eu lembro muito bem. Professor também, lembra da época do começo, quando eu ia abrir o consultório ainda. Eu tava abrindo o consultório, nem pensava ter curso, nem sabia o que ia acontecer. Daí veio um anjinho na minha vida e falou, mas você tem potencial, menina. E aí a gente vai entendendo. E na verdade foi pela demanda de fisioterapeutas mesmo. Vinha fisioterapeuta, perguntava, Mirla, como é que você faz? Porque eu fazia como o João faz, eu expunha o que eu fazia no dia a dia, mostrava os resultados e as pessoas iam perguntando. E eu sempre, a mamá sabe o quanto eu sou acolhedora, eu quero ajudar. Eu falava, os fisioterapeutas até falavam, viu, você tá dando uma aula, obrigada, vou fazer aqui, não sei o quê, pensar nisso. Porque a ideia é realmente ajudar. Mas chega uma hora que você fala, você começa a enxergar um outro universo que a gente tem que monetizar, porque senão não faz sentido. O carteiro a vai gente todo ajuda. mês na sua casa. Exato, tem as fraldas da criança, tem os leites, Sim. né? Então tem que. O carteiro tá lá, pai. Vai batendo nessa porta. Mas, ó, a gente sempre, assim, sempre faz alguma coisa, tipo assim, dá uma mentoria gratuita pra uma galera, assim, sempre tá fazendo alguma coisa desse tipo. Isso é legal, sempre. isso é legal. Porque faz parte do processo. E eu já chamei a Mirla pra Quantas? dar aula na graduação também, assim, dá sala de escoliose, dá sala. E ela não ficou guardando o conhecimento, não posso te ensinar isso. Quantas pá, pá, pá. palestras gratuitas você já não deu? Nossa Senhora! Presencial e online, Um principalmente monte. na época da pandemia, Um né? monte. Que foi dali que você monte. começou. A gente não sabia nem quanto cobrar, não é Eu verdade? te conheci numa delas, não foi, Mirla? Era eu, você e a Roberta que ia dar... Isso, alguma sei lá, coisa acho que era da agarrou. Bahia, alguma coisa assim. Gratuita, várias, Gratuito. várias. Até, acho que o Joel J que fala isso, né? Pra você começar a ganhar dinheiro e saber que você tá bom naquilo, dá 200 palestras gratuitas. Aí você começa. É o que você falou, chegou Então, uma A gente dia vai já afiando passou, machado, vai afiando já machado. passou muito, já. Já, pô. Agora tá valendo milhões. Quem me dera. Agora o cachê é alto, né? Mas Sabe quanto assim, a ó, gente pagou pra ele? Vai sair da tua conta. Vamos pegar um suco, vamos pegar. Tem mais um suco aí? Você consegue, Mapa, trazer um suco pro dia? Você quer o quê, Mirla? Não, tô na água aqui. Mais obrigada. uma cachaça, Mirla? Pode ser, amiguinha. de Bragança. Mas tem um negócio que é o seguinte, a gente começou um dado momento, a gente vê que tem muita coisa ruim, né? Tem. Na mídia. Muito cara aparecendo que é cabeça de prego, né, meu? Os caras estão ali e não sabem o que tá falando. E aí a gente juntou os nossos amigos e falou, vamos fazer um negócio aí pra gente ver se a gente consegue brincar, né? Obrigado, minha. E realmente Deus começou, ainda tá devagar. Por quê? Porque evidência e raciocínio clínico não vende, cara. Entendi. Você tem que traduzir isso para algo mais prático e Isso. aplicável, né? O que a gente tem que entender também é uma realidade. Nós temos o privilégio da realidade. O que é o privilégio da realidade? A gente pode pegar um paciente, ou a gente pode pegar uma clínica escola, pegar o paciente e tratá-lo de verdade, avaliá-lo com calma. E, infelizmente, no Brasil, muitos fisioterapeutas, eles precisam do convênio, porque às vezes eles não têm dinheiro para pagar, estão pagando financiamento da faculdade, tem que aceitar aquele valor. É complicado. Claro, cara. E aí ele tem que ter 10, 20 pacientes, ou tá numa OBS, que tem que fazer uma rotatividade, e aí ele não consegue pensar E ele tomando assim. bronca, cara. E a gente tem que levar... Tomando na cabeça. Tem que levar... Fazendo o melhor dele, tomando a cabeça. Tem que levar uma coisa que a gente fica muito triste lá na fisioterapia é o seguinte. Uma vez eu tive uma clínica e eu pagava 60% do atendimento pro físico. A clínica quebrou, obviamente. Fechou. Sim. Por quê? Porque a gente pagava bem pro físico. Porque nós achávamos que era muita exploração, que hoje acontece dentro da física. Nossa, então, eu acabei de fazer isso aqui. Meu Deus, não pode quebrar meu consultório não, senhor. Aí o que acontecia? Pô, o cara atendia o paciente e tal, não sei o quê, R$20. De um atendimento de 200, 300. E isso, o físio, ele toma na cabeça todo dia isso.
E aí isso desmotiva o cara também. Então, essa é uma coisa que a gente tem que... E aí eu penso sempre nesse cara, entendeu? Porque esse cara também tá tomando porrada ali sem poder tomar porrada. É um cara que já tá sofrendo, um cara que... Meu, você pega os nossos alunos da pós, fala aí, os nossos alunos da graduação, quando a gente dava, por exemplo, cidade universitária, quando a gente dava Tatuapé, o campus, né, Zona Norte, meu, o cara acordava 3h30 da manhã pra estar na faculdade às 7. Quando não tava trampando virado de telemarketing. Virou à noite. É. E até a gente brincava, dá umas dicas aí pra quando o telemarketing ligar pra gente não ter chabu. Inclusive, nosso último convidado, o Alan que estava aqui agora há pouco, trabalhava ele falou, em telemarketing em faculdade. Então, no final, você tem que gerar acesso. Tem. Cara, mas é complicado, porque você tem que mudar uma cultura. Né? E tudo que a gente está falando vem por conta disso. Quando eles são bombardeados pela rede social, os cursos encantam e as técnicas prometem avaliação e Prometem resultado. Desde a primeira sessão. E como você... primeira sessão. Eu tô impressionado primeira como sessão. ganha 100 mil, cara. Ah, porque os caras ensinam a ganhar 100 mil. Às 6h07. Foda. Não, eu quero ganhar 100 mil por mês, pô. Os caras em 2 sessões já estão ganhando 100 mil, velho. Foda. Não, esses Tem dias eu vi 2 lá. sessões? Seja um sei lá, o cara falou, fisioterapeuta. você aumenta o seu rendimento de 10 mil para 120 mil. Há pouco tempo atrás Tinha era... um fisioterapeuta 150 mil num anúncio esses dias. Caramba! Seja um fisioterapeuta. Caraca! Mas se precisou, o que falo não é pra te Atendendo aprender, apenas né? pacientes particulares. Gente. claro. Líquido bruto. Com você cobrar, sei lá, 3 mil reais em cada um. É que o Pix vai e volta. Você vai devolvendo e vai passando. O faturamento bate, É, né? não- Não o lucro, o faturamento, Exato. né? E aí o que acontece? Precisa fazer técnica. É bom a gente saber Matron, Mulligan, Mackenzie, Sim. Quiro, Osteo. É bom saber manipular, saber mobilizações. É bom saber todas as escolas de escoliose, se forem possíveis. Tudo isso é bom. Exato. Mas nada é soberano, a fisioterapia. E nada vai te garantir resultado. Se você não souber pensar. O feijão com arroz pode até dar certo. E mesmo assim, 50-50. Não, e uma coisa assim, ó, voltando lá, quando eu comecei a fazer as técnicas, foi porque chegava muita gente falando, pô, eu fiz tal técnica. Não são todas as técnicas que são ruins. Igual não são todas as escolas. Eu não tenho a 7, mas tenho 4 das 7. Cara, você vai concluir todas? Não. É patológico, não é? Eu parei, Fala, é parei, patológico. parei. Fala disso. Você fez Depois 4 RPGs. Você tem quantas escolas de escoliose? 4. É patológico? Não, É cabalístico? Não. Eu parei porque Que agora massa! eu tenho dois pequenininhos que são Consome minha vida o tempo. agora. Isso é minha vida. E minha esposa também. Né? E aí o que acontece é o seguinte. Cara, quando a gente tá nisso daí, você vai pegar o que é bom e o que é ruim. Né? Eu tive aula com o Junqueira e com o Carneiro. Dentro disso. Teve com o Junqueira? Não. Queira ou não queira, está tudo no Junqueira. Tá tudo no Junqueira. E eles falavam, você vai ouvir muito cara bom, muito cara ruim. Clodoaldo, um professor meu de patologia, médico excelente. O cara falava dentro da sala de aula. Você imagina o naipe. E ele falava assim, o óbvio goza da clareza de ser imperceptível. Caraca. Então, pega o que é bom e o que é ruim, joga pro universo. E assim, vamos... tem uma coisa que ela é muito... Cara, isso dá um corte, hein? Dá um mega corte. Isso é foda. Uma coisa que a gente quer fazer aqui. Se tiver qualquer técnica que alguém defende muito e quiser vir falar, cara, a gente tá aberto. Só que a gente quer trazer o lado contrário. Por quê? ciência. Porque precisa de um debate. Se existe isso, a gente tem que abrir espaço para um debate. Porque hoje só coloca tudo goela abaixo, né? Ó, Funciona ou não E funciona? assim, ó, Não tem e eu meio me termo. coloco à disposição para qualquer uma das técnicas que eu fiz vir debater aqui. Fechou, mas Pelo sabe que a lado gente da vai ter ciência. que... Pelo lado da ciência? Fechou. Sim. Não, perfeito. Porque, Caraca. porque é ciência e clínica. Então, rapidinho, podem marcar quem vocês quiserem, que vocês acham que defende muito bem uma técnica e que queria falar com a gente aqui. Inclusive, quem poderia ser o Sim. lado debatente, e nós não assumiremos lados. Nós vamos fazer só questionamento como intermediadores. A gente pode fazer até o... Como é que você fez? Teve a ideia? Físio sem limite, fight. Ah, o Physio Fight. E eu acho que aí que entra o negócio. A conclusão fica pro cara que tá do lado de lá. Exato. Perfeito, a gente não vai intenção estipular é essa mesmo, vencedores, não vai sair. Porque assim, se existe, cara, tem que debater. Sim. Porque se não debater, fica a propriedade de ninguém. E aí, terra de ninguém é igual mente do cão, né, velho? Vira o... Você começa a ver cara fazendo cross pilates. Entende? Cara. Sacou? Não, exatamente. Desculpa o pessoal da marca aí, mas vira bagunça.
Ó, entendeu? uma coisa importante. Vamos lá. João, você quer mandar já essa Já lista vamos aqui? logo? Você quer ir nas de cima só pra perguntar isso. na área dele? É que aqui a gente já debateu, Não, aqui né, a gente cara? já falou, né? Porque a gente vai que tem conversando, vai escondido ali debatendo e atrás? já responde É, tudo. tô com medo. Teve uma hora que eu dei uma risada, que foi o que você tava falando, mas é que ele escreveu uma técnica, eu fiz... Manda É que eu bala. lembrei cara. aqui numa Ó, fala e sua, eu já lembrei. Todas as técnicas, a gente tá super afim das pessoas virem debaterem. Sim. Ah, alguém quer vir falar de ozônio e dor. Sei lá, a gente chama lá o Rô, que gosta muito de estudar sobre isso, não de fazer, claro. E chama alguém que acha que isso funciona muito bem. Cara, vamos debater. Sim, estamos aí pra porque isso. Isso precisa de um ambiente. Fomentar um ambiente... E aí você sai do ambiente de ficar atacando o outro escondido, Atrás Sim. do protegido. celular. Entendeu? Da câmera. Cara, vem pra cá. Vamos aqui. Vem pra cá. Porque o que a gente percebeu é que aqui a gente consegue se mostrar pela realidade. Sim. Quando a gente tá conversando, uma hora você esquece do personagem. Sim. Sim. E aí vai saindo. E é uma coisa que você falou assim, ó. O David Butler, mobilização neural. O Butler do mobilização neural é uma pessoa. O Butler, senhor Butler, é outra pessoa. Então é o que ele fala. Eu visto um personagem. Você entende? Então na hora que você bota o cara, quer queira ou não, na frente da câmera, na frente do microfone, com fone de ouvido, com alguém que entende do lado, com 2 entrevistadores, o cara tem que estar muito sacudo para aguentar o negócio. Você entendeu? Tem. Vamos lá. Eu até acho que deve ter alguém que vai aguentar o sacode. Cara, Vai. sabe o que E acontece? eu acho que vai ser bom isso, hein? Isso é bom porque isso esclarece pro mundo. Sim. E às vezes promove uma visão para aquele que tem uma percepção mais científica, que ele não percebia, e pode até mudar caminhos de pesquisa, e promove uma visão daquele que é muito mais clínico, que ele não percebia, e todos Exato. ganham. Cara, quanta coisa eu trouxe da minha formação para as pesquisas. Entende? E aí a gente viu que funciona ou não funciona. É básico. Vai Entendeu? casando, né? Talvez a minha metodologia foi errada. Talvez ele tenha uma ideia de uma outra metodologia. Você entende? Por isso que assim, ó, eu não perco tempo em criticar ninguém em mídia social. Nada. Não perco mesmo. Porque a gente... eu tenho que falar na cara. Vamos lá, vamos discutir. Talvez o Ricardo tenha uma percepção que eu nunca vi. Você entende? E aí isso, eu posso fazer um estudo baseado no que o Ricardo falou. Até porque a ciência está em movimento. É. Como eu falei da reeducação postural global, agora não tem. Quem disse que daqui a pouco não vai ter uma pancada de artigo falando? Então, realmente é respeitar todos, Sim, né? sim. E usar a ferramenta certa com raciocínio clínico ali. Mas é importante discutir, até para amenizar as coisas, né? É. Porque nos últimos tempos tava um furacão aí, né? a Isso galera- aí Ou você se fala... resolve na porrada aqui mesmo. né? A galera tá nervosa. É, e não vendo, faz cara? sentido, porque Tá é tudo nervosa, com mas objetivo, todo mundo tá né? nervoso atrás da tela. Isso. E Então a de ego, gente superego. É. Então a gente tem que deixar todo mundo no id, tranquilo. Nossa, então você tá Vamos. profundo, hein, cara? Trazer todo mundo pra esse campo. Vamos lá, cara. Você vai ter cara que um não vai cumprimentar o outro ali na porta. E não tem, a gente até falou, pode sentar um na frente do outro, não tem problema. A gente rola o dado o que quiser, mas eu acho que o mundo precisa de um espaço desse pra fisioterapia. E tá aberto. Pode Sim. mandar inbox se não quiser escrever o nome da pessoa, o que quiser. A gente deixa aberto, mas a gente tem que encontrar os dois lados. A gente não vai chamar só uma pessoa. Não, Né? e aí e chamar uma pessoa é dar uma parcialidade, Sim. né? Então, Ruim. E a gente não tá aqui pra divulgar uma técnica ou e contra. O que a gente quer é que todos os fisioterapeutas sigam o caminho do Di. tire suas Faça- conclusões. Faça Faça 4 vezes. de cada coisa. Vai. 4 de cada. Se tiver mais, faça. Vê se ele dá 4 gores aí na água, presta atenção. Ainda bem que não é cerveja, né? Mas tem. Gente, assim, até mesmo antes de começar nessa parte, eu queria trazer essa outra abordagem aqui, que a gente está falando tanto de rede social, está falando tanto de online, a Mirla vive bastante dentro do online, tem toda essa vivência. E agora saindo um pouquinho dos alunos, saindo um pouquinho dos fisioterapeutas, de como eles vão aprender, se vai ser online, se vai ser presencial, a gente já está entendendo que o importante é aprender e poder trazer isso para as pessoas. Mas nós sabemos que nem sempre nós teremos fisioterapeutas em todos os lugares do Brasil, já que é um país tão gigante, tão enorme. Como que a gente pode trazer o atendimento online para essas pessoas? Dentro da coluna, dentro da escoliose. É possível fazer atendimentos online dentro dessa área?
Depois da pandemia, isso foi aberto para nós, fisioterapeutas, né? Então, é liberado e foi muito importante para que as pessoas conseguissem ter qualidade de vida, vivendo num momento tão difícil que foi. E para o tratamento da escoliose, por exemplo, a gente trabalha muito com comando verbal, né? Então, é muito... apesar de ter um momento passivo, de eu precisar, às vezes, pôr a mão para ensinar ele fazer as autocorreções, na maior parte das vezes, ele está fazendo ativamente, porque a gente quer um controle motor, um novo controle motor ali, uma ativação muscular ali de forma ativa, né? E pensando nisso, o teleatendimento ele veio realmente para somar em alguns casos, porque casos mais graves a gente não consegue atender. Até porque ali com a gente é difícil, imagina no online, né? Então a gente tenta, por exemplo, até fazer uma avaliação presencial e aí dar continuidade no atendimento no online. Eu, assim, só atendo casos leves, moderados, quando o paciente tem uma boa consciência corporal, porque se não tem é difícil também. Mas eu acho que é uma ótima alternativa para a gente ajudar quem está distante, quem está longe, quem não tem ninguém do lado, e é melhor assim que nada, né? Ô, João, vou ser bem sincero, no início eu era bem crítico, mas o meu início com o online foi em 2015. Então, já faz um tempo, já faz um tempo. A gente até levantou uma proposta de um trabalho de mestrado de uma aluna, Aline. Nos primeiros pacientes a gente viu que o negócio não ia dar certo ali naquele momento. Primeiro que uma filha ligou no meu celular, como fica responsável, né, da pesquisa lá no termo de consentimento. Cara, minha mãe foi aí, falaram que vai ligar para ela para fazer físio. Não, eu quero que ela faça aí. Então foi o primeiro baque que a gente tomou, tipo, numa terça-feira, eu lembro até hoje. Uma terça-feira. Depois, começou alguns problemas de internet. A gente está falando de São Paulo, não é todo local de São Paulo que tem internet. Uma conexão estável. Conexão estável. O Instagram não tinha as ferramentas que hoje tem, aquela condensação de vídeo. O Instagram não, o WhatsApp. E eu falei, ali, tipo, meio que fiz uma versão, essa porra não vai dar certo, a gente tá falando de São Paulo, assim, em São Paulo o cara não tem internet no extremo sul, no extremo norte, no extremo leste. Imagina o cara que eu dei aula lá em Tocantins, no Acre. E aí fiquei bem fechado a isso por um longo período. E aí a gente foi conversando com as pessoas, Rafael começou a estudar isso, o Leandro começou a estudar isso, e eu falei, pô, acho que tem alguma coisa aí nesse negócio que vai dar certo. E aí a Ana Manzoni, né, inclusive hoje ela mandou o doutorado dela para a banca. Hoje a gente está falando desde o início. O treinamento, a capacitação, a implementação e o trabalho. Eu acho que ainda a gente tem um longo caminho a seguir ainda, por conexões no Brasil, mas eu acho que essa é uma ferramenta do futuro. Já está aí. Eu acho que eu já atendi paciente em Portugal, já atendi paciente nos Estados Unidos, no Chile, e em vários outros países, e eu acho que vai ser uma futura estratégia. Precisa aprimorar mais. Tem uma organização, uma diretriz. Isso. Tudo uma... eu acho que diretriz, acho que já existe o suficiente dentro da físio, nesse acórdão. Acho que já ficou bacana. Mas eu acho que ainda tem mais alguns detalhes. Hoje, por exemplo, o meu convênio, eu opto por fazer tudo online. Em vez de ir no pronto-socorro, com as crianças também, em vez de ir no pronto-socorro. Minha esposa fala, vamos tentar ver se a gente resolve no online, para não precisar se expor. Quando a gente assistiu Jetsons, nem imaginava que seria dessa forma. Eu quero mandar uma aqui, que é importante, até porque as pessoas não acham que eu estou só defendendo a Mirla, né? E a Mirla começou, meu professor, sabe? E ele começa, meus amigos, cara, ele fica do lado de todo mundo. Sabe quando as pessoas que vier fazer o fight, a gente não pode falar nada, né? Ficar quieto. Cara, e bem rápido, é melhor que nada ou é bom? É bom. Eu acho que é bom. Mas, eu digo melhor que nada, porque quando você pega uma curva grave de uma criança que não tem controle nenhum, que não entende nada, uma família que não tem noção nenhum do que é o movimento humano ali, né? Não sabe
Você pede algum comando, não vai. Como é que fica isso? Por isso que eu tenho um pouco de medo. Só mais uma coisa que eu ia falar. Eu acho que o online também ele veio para quem tem uma certa experiência. Acho que não é para qualquer um. A experiência ali no momento, para depois você conseguir ir para online. Porque não é fácil. Eu já atendi muitas vezes, não é simples. Na dor lombar, vou falar do Mackenzie. Mackenzie é legal, sim, dá para você usar, é muito mais fácil de fazer. Agora, ensinar a correção de duas curvas, que é tridimensional, que você tem que ensinar um plano, depois você ensina o outro plano, e ele vai... É difícil, não é tão simples. Então, depende. Viu, professor? Eu até perguntei sobre sim. isso, porque hoje você que também está bem na rede social, mas provavelmente você também, o professor Diego, já viu, tem muitos fisioterapeutas e outros profissionais, inclusive médicos, colocando vídeos, reels, TikToks do tipo, faça esse movimento, faça esse exercício e se livre da dor. Puta, isso me mata. Lombar. Se livre da curva da escoliose. Se fosse tão fácil. E foi bom você ter falado isso, sabia? E isso viraliza de uma forma que, assim, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões de visualizações. E ainda não curou o mundo, mano. Exatamente. E daí isso faz uma confusão do paciente também em relação à profissão. Eu não preciso, lá, pra que eu vou pagar caro? Pra que eu preciso disso, pra que eu preciso daquilo? Se eu posso fazer os exercícios, né? Até onde também esse ensinamento dentro das redes sociais agora pode ser benéfico ou não? Dentro aí do que vocês visualizam. Na verdade, tem um vídeo que eu faço, que é um vídeo de exercício, que eu faço exercício pensando num tipo de curva. E até tava falando com a Mamá, né? Foi um tipo de vídeo que eu vi de alguém de fora, achei muito legal. Falei, Mamá, vamos fazer, olha que legal. Trouxe com a minha característica, com a minha personalidade, colocamos, e foi o vídeo que viralizou e começou a fazer. É isso que começou a fazer, subiu o perfil. Só que chegou um momento que eu me preocupei bastante, porque vinham muitos pacientes falando, posso fazer? Isso é pra minha curva? Eu posso fazer não sei o quê? E aí começou, que a ideia, o meu perfil, ele é específico para fisioterapeutas. Então eu ensino fisioterapeutas a se tornarem referência no tratamento da escoliose. E não especificamente para pacientes. Sim. Aí veio a ideia da gente fazer o portal Escoliose, que ele é um perfil que está começando, que ele é específico para pacientes. É difícil a gente desvincular uma coisa da outra. E a ideia era mostrar realmente como que eu fazia na minha prática, no dia a dia. Para eles terem essa noção e causar desejo. Porque quando você vê algo, você fala, olha, é diferente isso. Acho que eu quero isso. Então, a ideia era causar desejo de algo que eles podem fazer também. Só que, infelizmente, né, o Diego falou também, a gente coloca uma informação, ela... manda para todo mundo. E pode voltar tanto positivamente, como já levei muitas pauladas. Algumas eu até achei que é verdade. Algumas eu falei, mas o negócio tá legal. E tá tudo bem. Só que a minha maior preocupação é com o paciente que vem sem conhecimento nenhum. E eu sei que a gente tem essa grande responsabilidade. No entanto, que nem é um vídeo que a gente coloca muito. Mas eu acho que ele é importante. Ele dá uma viralizada ali, né? Uma coisa que a gente tem que entender, o que eu falo, eu sei o que eu tô falando. E o que você entende é da sua percepção. Então, eu acho que isso é um primórdio disso tudo, né? E dentro desse modelo, o cara que vai lá e posta que é fácil tratar uma escoliose com um exercício, ou vai tratar a dor lombar fazendo isso, eu já acho que é um pouco de sacanagem do cara. Você entende? Por quê? Porque ele pega... Porque não é fácil. Isso. Não é fácil. E o povo gosta de tudo que é fácil. Sim. Imediatismo e terceirização. Né? Isso. E aí também, ele pega o cara no pior momento dele. Fragilizado. E aí esse cara, pra mim, é um verdadeiro filho da puta. Cara, tá começando. Existem uns vídeos tão bizarros, depois eu posso até te encaminhar que... Não, eu choro. Tem uns de quiropraxia em criança, com uma escoliose gravíssima. E me manda, eu falo, meu Deus, tipo... Judicialmente eu não posso falar, mas se eu pudesse, eu falaria. Ainda não dá pra pagar um advogado pra mostrar umas coisas. Breve. Não, mas é verdade. Eu acho que eles fazem se valer de um momento muito delicado pra isso, cara. Você tem que explicar uma coisa. A Mirla, ela tá precisando situar a população. Quem é mamá? Porque tá falando, mamá. Daqui a pouco é mamá. Mamá é o amor da minha vida. A minha irmã já morre de ciúme. Fala, agora ela que é sua irmã, né? Ela que é sua irmã. A Mamá é minha sócia do Escoliose na Prática, que é uma empresa hoje. E ela que faz toda a parte do marketing digital. Ela que organiza todo
processo ali pra eu Tá fazendo fazer a muito minha bem feito, parte. viu? Foi ela que Tá fez eu apagar o maravilhosa. Instagram que tinha comprado seguidores. Maravilhosa, E recomeçar do zero. colocou Cheio ordem de- na casa. Cara, comecei do zero. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Foi aí que eu percebi o quanto eu tinha de amigos que quiseram fazer lives comigo quando eu tinha 0 seguidores. É. O Cristiano Baldan, o Richard, fui perguntando pro pessoal, que são pessoas bem colocadas, eu tô com 0 seguidores porque eu tinha comprado e eu vi que tá errado, percebi lá que Legal. tava errado, vou começar isso bem feito. Quantos Vocês me seguidores você ajudam? comprou? Só por Oi? curiosidade. Eu tinha comprado o suficiente pra arrastar pra cima Os do 10 10 mil, mil. lembra? Os 10 mil. Cara, Eu não tenho vergonha de assumir. Mas é isso legal, a importante, gente cara. aprende. A gente já fez várias coisas Cara, também que a gente fala, pô, será que o que eu não? fiz? né? Quantas vezes você já bebeu e já caiu e aprendeu que não pode beber mais? A gente só aprende assim. Mas eu bebo ainda. É. Tô brincando. Isso aí Você tá entende? certo, É assim, cara. e eu acho que é isso, cara. Hoje, perfis como o da Mila, que levam a sério a questão, tem que ter esse tipo de marketing, porque os outros perfis que não são tão fidedignos à ciência, eles investem o dobro. Ah, cara, Não. investe. Você entendeu? E vende, porque a galera curte isso mesmo, É. pô, Você curte. entende? O que é mais bizarro não é ver este vídeo, é o comentário. É. Então, eu tô Nossa. fazendo isso e Cara, deu certo assim, ó, na Existe uma clínica, nova sabe essas profissão. coisas? Você Hoje- sabe que hoje- existe uma nova profissão, leitor de comentários. Cara, os comentários são incríveis. Hoje comentários. os meus alunos da pós, a gente estava discutindo dois vídeos. A Lídice e o Caio, que são meu R2, me apresentaram 2 vídeos ontem. Um ontem e um hoje. Seu R2, explica pra população, por favor. Que os R2 são os aprimorandos que ficaram 1 ano fazendo a pós, né, em músculo esquelético, e agora eles ficam mais 1 ano só comigo. Prestam prova, passam Quem por não entrevista. viu o episódio sobre residência, volta lá e assiste. E aí eles ficam comigo lá mais 1 ano, e a gente fala que eles são o braço direito, né? A gente, nos 12 anos que a gente tem R2, 13 anos, só cara massa, Tamires, Foi que subiram lá Vitória. comigo pra ver o curso de cadáver? Foi os 2. E aí eles me mostraram um vídeo que eu falei, cara, não acredito que eu tô vendo isso. E aí eu falei assim, fiz uma coisa que eu falei, vou ler o comentário. E aí, tipo, eu preciso disso. Às vezes você entra no perfil pra ver se é um robô ou não, e aí você vê, cara, e não é. não é. E não é. E aí você fica assim, meu, cacete, cara, o cara tá falando uma mentira, provocando uma lesão, e um monte de gente falando que tá precisando daquilo. Mas sabe o que é isso? É a falta de colhimento que a nossa profissão não tá tendo. E também o mundo científico que antes não divulgava informação, e para você entrar no mundo científico era muito difícil. Você tinha que ter Caro. uma fala, você tinha que... E ainda é. Porra, como que é uma apresentação? Como que é... Sim. Muitas vezes é uma disputa de ego, ao invés de, né? Às Sim. vezes até as pré-qualificações e assim por diante. E isso é muito importante. Eu acho que tem um pouco de culpa disso. Os cientistas, eles não queriam... eles não eram bons comunicadores, vamos falar assim. E agora são ótimos. Graças a Deus. Estão melhorando, Tem estão muitos melhorando. melhorando. E aí isso abriu vaga para aqueles que eram ruins, que não tinham nenhuma consciência, ou que acreditavam em pseudociência, sei lá. Ou que acreditavam em algo e não buscavam ciência, de comunicar. E quem mente primeiro diz a verdade. Sim. E aí a galera compra a ideia, cara. Quem mente primeiro diz a verdade, a galera E compra. pra você desmentir é o cacete, né? Puta, demora É. muito. Depois Aí de- você é o contra, você é o chatão. Lá vem o chato da PBE. E na verdade, assim, a ciência sempre foi. Na verdade, na faculdade a gente não tem muito a entrada pra ciência, né? E eu digo Nenhuma, porque, né? por exemplo. Todas as técnicas terríveis a gente aprende dentro da então. faculdade. Eu saí da faculdade, Tem eu uma fiz. lista delas aqui. Ai, meu Deus. Mas vamos aqui ainda. Viu? Eu saí da faculdade, eu fiz alguns cursos depois, Pilates, Educação Postural Global, fui fazendo. Até que eu ver que o que era bom para escoliose eram os exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose e não tinha no Brasil, né? Fui lá para fazer com alguém que tinha feito. Então, assim, eu já estava meio que ligada no que era bom, que era o que estava na ciência, só que eu não sabia muito bem como fazer com aquela informação, apesar de saber. No entanto que eu fiz o curso de bandagem, nunca mais usei na vida, porque eu olhei e falei, não tem Rígida ou evidência nenhuma. kinesiotaping? Kinesiotaping. Tá. Não usa pra nada, fiz à toa, gastei meu dinheiro à toa, mas tá Não, tudo às vezes bem. não. Cara, claro que não, velho. Ah. Instagram estoura. E pensando nisso, assim, na verdade, cada vez mais a gente que está no digital, a gente conseguir expor isso. Por isso que
eu vejo nessa briga aí com as escolas, não sei o quê, eles deveriam usar isso como um acesso para levar de uma forma mais leve, de uma forma que as pessoas entendam melhor, de uma forma que seja mais aberta mesmo para as pessoas, né? Então, a ciência, o Léo Costa, ele traz isso de uma forma incrível, assim. Então, graças a Deus as coisas estão mudando, né? Os fisioterapeutas nós estamos entendendo, mas é perceber que nem todos têm esse conhecimento. E você sabe que na época da faculdade, eu trabalhei na biblioteca, então eu tive bolsa de estudos, né, 100%, trabalhei na biblioteca e eu dava aula de base de dados. Ai, que coisa boa. Olha que legal. Dá bem, né? Então, não, e veio me trazendo uma certa bagagem, mas que eu lembro muito bem, assim, de poucas aulas, até para fazer o TCC, tudo, nada era muito... forçado, tipo assim, ó, você tem que saber isso, porque senão lá fora você vai levar pancada. Isso tem que estar muito claro dentro das faculdades hoje, porque isso é muito claro, e a gente vai levar pancada mesmo. Sim. Tem que estar muito vivo isso, né? Eu Ler. não tive na faculdade. Aí eu tive algumas pessoas aqui, primeiro que foi depois Eu só perguntar, quantos anos você tem? 42. Ah, tá. De formado? De formado vai fazer uma bagagem 19, gigante, né? 19 e 20 anos. E aí o Thiago, depois. E aí eu tive um cara que eu gosto muito até hoje, que é o Flávio, o Brick. Aí ele chegou, ô Mineiro, você já leu isso aqui? Falei, pô, não sei inglês. Então, você tem o quê da meia-noite às 6? Eu vou dormir. Não, então lê. Entendeu? Então foi ali que eu comecei a estudar ciência. Aí eu tive o professor Emerson Franchini na USP, que me ajudou muito também. E aí eu fui aprender prática baseada em evidência mesmo, quando a gente fez o primeiro estudo aqui na Exotape da Lucília e do Léo, aqui nessa da casa. E aí a gente começou a conversar... Foi a revisão? Não, foi o ensaio clínico. Ah, tá. O ensaio clínico Aquele da tíbia? Ou do lombar. Ah, tá. E ali eu fiquei muito amigo do Léo, da Lucília, né? O Léo e a Lucília, quando a gente fez o primeiro congresso, se eu não me engano, 2009, foi quando ele estava voltando da Austrália. Eu lembro. E a gente... Na mesma mesa tava Léo, Julie Fritz, e tinha mais alguém que eu não lembro. Na foto depois eu recordo. E eu lembro que havia uma discussão entre subgrupos e foi muito legal. E ali eu fui estudando cada vez mais, né? E aí é um mundo que não... Cara, preciso falar uma coisa aqui, ó. O Dia é tão foda que uma vez eu fui revisar, eu trabalho como revisor para editora, né? E eu fui recebi um convite para analisar o livro do Stuart Potter, se poderia ser um bom livro para revisar. Aí eu liguei pro Dia e falei, Dia, o que você acha? Ele falou, cara, eu conheço o Stuart. E ele não falou assim, eu faço o contato. Ele falou, tá aqui o e-mail dele, fale meu nome, eu vou mandar um e-mail para te apresentar. Você entende? Então ele não... é de outra cara, ele planeta. não segura as informações Não, ou guarda. E aí ele ele falou, não, vamos lá, aí você se comunica com ele, cola nele que ele gosta, ele vai querer vir pra cá, e tem sido fantástico. Sim. O número de vezes que ainda eu ajudo muitas pessoas em pesquisa e de tabela, às vezes eu tenho muita dificuldade frequentemente, mas eu marco reunião com o Di. Lá vou eu lá, os médicos, tudo mais junto, a galera foda aí, a gente... E aí tinha aquela muito, loucura, cara. né? O Dia, a Mília já foi, o Ricardinho tá sempre lá. Não dá. Aquilo é louco. Vamos lá, vai, Vamos lá. doutor João Mendes! Vamos lá. Vamos chegar nessa parte aqui, certo? Vamos nessa noite, na 8 aqui ainda. Pode ser pra dor ou pra tudo, mas tem que responder rápido, Então, porque vamos lá. o mundo tá dividido nisso. Biomecânica. Vamos lá, vamos reestruturar a pergunta aqui que fica um pouquinho mais fácil. Dentro da coluna, dentro da escoliose, o que está valendo mais? Biomecânica ou aspectos biopsicossociais? Porque a gente vê muito sobre ressignificação de dor, outros não, é só biomecânica, não importa a vivência da pessoa. Como que a gente consegue dividir isso daí ou juntar os dois? Na escoliose, eu dividiria a biomecânica em 70% e os fatores biopsicossociais nos restantes. Porque é muito importante. As crianças e adolescentes, eles têm vergonha do corpo, têm que usar colete. Então, os fatores biopsicossociais são muito importantes. Mas a biomecânica também é demais. Então, eu dei um... No caso de escoliose, acredito que bastante. Muito, muito. Não vou xingar a mãe do Ricardo essa hora, né? Cara, quando começou esse negócio de biopsicossocial, o físico pensava que era sentar na frente do cara e conversar com ele e ser o psicólogo dele. Não, porque a gente tem Sim. isso hoje em dia, as pessoas falam,
todos os fisioterapeutas, todos não, uma boa parte. Nossa, eu tenho que ser um pouco psicólogo junto com o meu... Não, cara, você não é psicólogo. E aí tem a fisioterapia informada psicologicamente, que é uma outra linha, que depois a gente deixa isso para conversar. Mas o que aconteceu no primeiro momento, quando começou a se falar de biopsicossocial, é que a galera não sabia o que era biopsicossocial e falava que fazia biopsicossocial. Então o cara sentava na frente da Mila, então conta pra mim da sua dor. Ah, então você já pensou que a sua dor pode ter correlação com tal. E aí começou a virar uma puta zona dentro do negócio. E aí, um dado momento, e todo mundo me intitulou lá atrás como psicossocial puro, e eu até brinco com o Cláudio Casarini que não é bem assim, a biomecânica nunca ficou longe. Tanto que é um conceito biopsicossocial. Entendeu? O cara, para sentar no vaso sanitário, ele usa biomecânica. Se ele não faz cocô porque ele tá com um problema psicológico, é um outro fator. Ou se ele brigou com a mulher dele, ela não quer que ele caga lá dentro, é outra coisa. Então, são coisas que a gente tem que começar a entender. O físio, ele tem que saber, mas a gente não consegue intervir. Se você quer intervir psicologicamente, socialmente... A equipe, né? Vai para a equipe trans ou vir no psicólogo. Entende? Mas não dá para separar. É todo mundo junto, na mesma toada. É o que eu falo pros caras. Como que faz BPS? BPS senta o cara na bicicleta, vai conversando com ele, vai desenhando, vai rabiscando, vai educando, vai conversando. Né? O Cláudio hoje chegou para mim, olha aqui esse paper aqui, ó. Aí eu olhei, na JOSP, não tem evidência para educação em dor. Ah, beleza, a gente só viu o título. Mas ele fez isso para me provocar. Ah, beleza, depois a gente vê. Segue o jogo, vamos lá. Mas vou continuar, entende? Então a gente virou uma zona no início, diminuiu um pouco, surgiu algumas técnicas, algumas linhas de raciocínio. Hoje o pessoal está entendendo, não dá para fazer nada sem interligar uma coisa com a outra. E é necessário, né? Precisa, Com certeza. precisa. Tudo unido, né? Agora a gente vai chegar num... praticamente um tem que ver se eles estão confortáveis com isso, cara. Como a gente falou, qualquer coisa a gente pode tirar. Cortar. Vai cortar 3 horas de episódio aqui pra frente, né, cara? Que é o seguinte, a gente fez uma lista de técnicas que para a coluna já foram muitas vezes utilizadas. Muitas vezes não, ainda são, né? Ou às vezes Ainda são são vendidas como a solução da dor na primeira sessão. E eu recebo muito isso, né? Eu já... o paciente saiu sem dor na primeira sessão. Eu falei, cara, pode ser tudo, menos isso, né? Ele já está no final de uma curva, um monte de coisa. Sim. Enfim. E tem técnicas que talvez, eu acho que isso vocês vão poder esclarecer muito bem, que talvez elas não... E aí pode falar da sua parte da escoliose, você vai falar da sua parte no contexto geral, de coluna, dor e tudo mais, que às vezes os estudos são estudos que não tinham plausibilidade biológica. Você vai fazer o laser para a dor crônica de coluna e apenas o laser... Cara, isso não é nem plausível que ele vai melhorar a dor da coluna. Então, eu acho que o estudo ele não permite você falar que o laser não funciona para dor na coluna. Então, a gente tem uma lista de técnicas. Está ok para ambos? Tranquilo. Manda bala. É muleta Então, na caveira? Vamos lá. Manda bala. Vamos lá, fechou. Então vamos começar com a primeira, que a própria Meila já respondeu. Coluna. Mas, fato ou fake? Kinesiotaping. Fake. Fake. Cara, e esses edemas que estão mostrando pra... Eu não estudo, né? Mas o pessoal mostrando muito pra edema. Cara, eu tô vendo, eu até conversei com o Caio, com a Alice, a gente precisa fazer alguma coisa pensando nisso daí. Mas é fake. Mas se funciona no Balotelli, por que não funciona em mim? Porque no Balotelli ele ganha pra isso. Biopsicossocial, que é o biopsicossocial, pô. O Balotelli É ganha bonitinho, é colorido. Não, cara, biopsicossocial é forte. Vamos lá. Ventosa. Fakeaço. Fake. Ai, Por meu que Deus. fake? Não corrige escoliose? Não Que tira eu aderência saiba, da não. face? Cara, se for uma ventosa muito grande e der uma puxada na curva, você acha que não... Vou pegar o vaso da minha Parece avó, um pôr dinossauro, fogo né? e puxar, E dá aqui certo. não estamos falando de medicina tradicional chinesa, Exato. Que é uma outra que coisa. é outra linha, né? Que foi da onde surgiu. A gente estava falando dos modelos aqui. Em breve, ensaio clínico Sidney Correia Jr. vai provar isso aí. Né? Inclusive, se alguém usa essas técnicas, por favor, não sintam-se ofendidos. Tá. A gente abre novamente pra vocês virem debater com a gente. Ou se quiser propor um estudo, Bora lá. só que tem uma fila grande e tem uma organização, não é? Eu vou chegar com o estudo e ele vai falar, pô, Não. é isso, eu estou tranquilo hoje, faremos. Viu? E é uma mera opinião, cada um faz o que quer, Isso. né? A gente quer entender. Mas se funciona com o Phelps, por que não funciona Para, pode falar o nome famoso. comigo? Não, porque é muito louco pra você ver como realmente a indústria, a mídia traz tanta coisa que são esses Eu tenho uma confundidores, pergunta, né? bem rápida, só pra gente ver isso aqui. O cara vai lutar. Antes da luta, ele tá super... com uma dor no ombro, sente uma instabilidade. E ele falou pra você, uma vez o cara colocou um kinésio, cara, e eu lutei muito bem. Coloca pra ele lutar? Faça uma rígida.
Ah, vantagem Ah, rígida. boa, boa. Estabilidade, Puta que pariu, é. Foi bem, cara. Fechou. Ozônio. Fake. Até onde eu conheço. Fake. Ai, amigas, desculpa. Não, cara, mas Não, assim... mas tudo bem. Na coluna não tem evidência. Pra coluna. É, Pode a ser gente que tá falando pras áreas, Isso não não pra é tudo. estética. Pra área... Escoliose? Fake. Diz que tem pra parte dos dentes, né? Sim, limpeza da estética, dentária, dente. estética, assim. A gente lembrando, galera, que a gente tá falando pras áreas correlatas deles, Sim. tá? A gente Então, não tá escoliose falando... E outra, fake. a gente tá falando dos estudos que eles conhecem, né? Isso. E aí, se você, de repente, tem um estudo, caraca, por favor, nos entregue, né? Pode botar no comentário que a gente até ajuda a falar, É. esse estudo é bom, não é? Pode mandar que a gente vê. Ó, esse aqui é polêmico, hein? Palmilha. Fake. Depende. Gostei. Depende. Nos casos de escoliose em si, né? Muitos pacientes podem vir com uma diferença de membros e é uma ajuda no tratamento e com diferenças significativas ali, então... Mas aí você fala em calço, não exatamente Isso, em estímulo proprioceptivo. Você acha que mais nesses aí que... Isso, não, em calço, em diferença de membro Assim, mesmo que ali. É uma questão Sim. Mecânica. Mecânica. Isso, mesmo, né? exato, Mecânica, ok. perfeito. É que eu ia falar. Calçado, como se diz, o calço é uma coisa, a palmilha é outra. Sim. Eu já vendi palmilha há muito tempo. Microfisioterapia. Fecaço, né, meu? Não sei, vou deixando aqui pra vocês. Somos isentos de opinião nesse momento. A gente tá aprendendo tem que aprender a mediar, entendeu? Gente, uma das minhas melhores amigas. É microfisioterapeuta? Assim, ó, é fake, claro, óbvio, que é, principalmente pra escoliose, é lá pra outras coisas, mas é fake. E até esquisito falar de fisioterapia com um toque só, né? Eu fui porque eu queria ver, quero ver como é que é. É esquisito, né? Se você faz Fisioterapia, vem aqui. isso, exato. Vale um ponto ressaltar. Eu fiz até o M4 da micro. 4? 4. Tô chocada. De propósito. Que é tudo isso. Tem que tatuar o 4. 3. Mas felizmente ela é fake e precisa de mais estudos. Não existe nada endotelial que a gente consiga comprovar. Eu tenho um amigão que mas ele sabe Da sua posição. Manipulação. manipulação. Para alguns casos é bom, para outros não. Pra escoliose, não. Que eu já vi uns vídeos Então. americanos, se eu não me engano, que... Gente, a pessoa sai reta na mesma sessão. Assim, ó, Sabe? tem para coisa cervical, então. para que arriscar. 100 milhões de visualizações. Você fala, pô... Hoje eu falo de interdependência regional. Aí a galera fica... Winner 2007, é isso? Winner 2007 e o Ronaldo se não me engano 2012, 2014, agora não tô lembrando. Não tá aqui, mas eu lembrei agora. Manipulação, mobilização visceral. Fake? Pra escoliose, eu não tenho informações. O fígado não atrapalha a cervical. Não, ainda bem que não, né? Ainda bem que... Tem uma conexão via metâmero, mas Ainda é bem que bem não. pouca. E os neurônios que o pessoal fica falando agora do intestino. Vai. Vamos lá. Mackenzie. Fake. Puta, isso, cara, foi Foi tão, triste. tão na Eu população, tomei sabe? Que acho que na faculdade eu aprendi tanto isso. E ainda vejo o pessoal viajando e fazendo. Vamos lá. E o estudo do Mackenzie é o do Léo, não é? É o do Léo e tem Da um outro Alessandra agora. Narciso. Isso, é da Lucila. Daqui pra frente, eu não sei nem o que tá escrito aqui. Cara, treino de core. Mas aí entra um contexto. Fake. Funcionalidade é melhor. Ah, boa. Pra escoliose, faz parte da estabilização ali. Mas não só ele, Mas né? um core fraco pode aumentar a curva, é isso? Pode favorecer o aumento da curva? Não estabiliza, né? Nos músculos profundos ali, abdômen, precisam para ajudar a estabilizar essa nova postura corrigida. E principalmente pensando no paciente que usa colete, que perde massa, né? Então a gente precisa estar estabilizando essa musculatura. Você sabe que todo mundo que treina core, eu ficava pensando que eles não treinam assoalho pélvico. E já Sim. treina, Que né? seria a parte inferior do core. Função. É a Entra base, tudo. né? É funcional.
Nossa, cara, essa aqui eu acho que deve Essa ser é boa, muito hein? complicado. E a gente ouve muito, às vezes tem lugar que os preceptores entram, e aí quando a gente tá lá na sala dos professores e o pessoal vai reclamar dos preceptores, Isso é foda, eles falam assim, porra, sai da Santa Casa, vem aqui e não deixa ninguém alongar os pacientes. Me fala. Alongamento. Como que funciona isso aí? Pra mim, em músculo esquelética, fake. Alongamento. Pra escoliose, alongar de um lado, fortalecer do outro é fake. Não é que é fake, né? Precisa ter toda uma reorganização, é um caminho diferente, não é exclusivo num músculo, mas O lado que alonga nunca vai fortalecer. O lado que não tem que fortalecer nunca necessariamente, vai às alongar. vezes precisa, né? Às vezes não, precisa para estabilizar. Então, não sei se é fake ou não. Depende do alongamento, por Eu exemplo. gosto muito de uma frase do professor Cássio, da anatomia. O caso. Você já viu trombadinha alongar antes de assaltar? Essa é clássica, Mas velho. sabe quando eu falo em aula, eu falo o seguinte, o alongamento, a galera pensa na fibra muscular, ganhando tamanho e tudo mais, nem pensando em sarcômero, pensando na fibra em si. Ela não pensa na posição da cápsula articular, em todo o ramo neural se habituar àquele movimento. Ela não pensa em nada, ela pensa só no músculo. Aí é um grande problema. Pode lesionar Aí é um ali, grande né? problema. Agora, as mobilidades, os treinos de flexibilidade. É uma outra coisa. Diferentes, cara. Subgrupos. Cara, não dá pra considerar que é um fake. Tem coisa ali que funciona e tem coisa que não funciona. A gente já tem que ir pro princípio que 10% dos pacientes não se encaixam em nenhum dos grupos. Boa. Subgrupos não tem escoliose. Não tem, né? fiquei pensando, não tem aqui. Não tem escoliose. Caraca, tem mais alguma técnica que vocês lembram que ficou muito famosa e de repente a galera fez demais e não é? A gente já falou. A algumas, evidência né? não foi? Alguma coisa que você lembra mais aí? Cara, dá pra sentar aqui e ficar falando, né? Não, então vamos falar do contrário? O que a gente faz então, cara? O que eu faço? Porque eu fico muito perdido, né? Sabe o que você podia colocar? É liberação miofascial. É verdade. faltou. Porra, Claro, hein? lógico. Fake. Verdade. Fake. Caraca, mas o cara ele quer mandar dessa, né, velho? Ele queria falar. Instrumentação de aço. Fakeaço também. Mais lesa do que ajuda. Aquela crochetagem. Crochetagem. Fake também. Cara, eu tive isso na faculdade, cara. Crochetou a galera? Crochetei. E nem manual? Não tinha Nem crochê manual, pra cara. todo mundo, tinha que fazer Infelizmente com a gente cabide, não cara. libera nada, né? Olha isso, com cabide. Tem um artigo agora que precisa de 1 tonelada de força no Isso. tibial? É no tibial? No tibial. No tibial, pra liberar, cara, a fáscia. É loucura. Eu acho que é o seguinte, existem técnicas que são positivas, só que elas foram agrupadas com um nome. Errado. Que não condiz. Errado, Aí isso que eu ia falar, então não pega a face em si, Não. né? Mas consegue trazer um certo A conforto. gente poderia colocar o nome massagem superficial profunda ou massagem transversa profunda. Então seria bem melhor. Gente, esse negócio tá bom aqui, hein? E quando você fala de liberação miofascial e você fala da face, eles falam muito de tensegridade biotensegridade. e biotensegridade. E eles falam que o citoesqueleto ali, ele é... qual o termo? Que ele é moldado com movimento, Isso. ele é tipo um gelatinoso, tem um termo pra isso. Agora, E, só e não aí, caça em meu título. e aí eles falam que você precisa gerar os movimentos pra isso. Então, assim, em muitas disso que a gente falou, existem técnicas ali dentro que têm efeito, mas não para o desfecho que as pessoas propuseram, da maneira que elas propuseram. Esse é o grande problema, né? Sim. Esse é o grande problema. Análise de desfecho, né? Barra de axis, constelação familiar. Constelação familiar, graças a Deus, saiu do Ministério da Justiça. Uma portaria agora, fiz o CNJ tirar a abordagem constelação familiar, né? A grande farsa da constelação familiar. O pau vai comer. E na escoliose, o que tem de golpe assim? Lembrando que a pessoa, quando criou a técnica, ela não achou que era golpe. Eu parto do pressuposto Sim, que a pessoa não. criou a técnica, Ela não- acreditou que Não funcionava. acredito. Mas foi... o Graston da lâmina, pra ele era bom fazer antes de esquiar. Entendeu? O alongamento. O Graston, a técnica. tá. Raspador. Entendeu? O Eu Graston acho pra meio ele era bom. agressivo aquilo, né? Não é meio agressivo? Ele adorava, que Uma funcionava. vez foi É, feito em mim, gente do céu. Então, não...
E aqui, quanto mais você deixa a marca, mais instagramável é, né? Isso. Aí também... É o que a gente tava comentando ontem. Exatamente. Mas alguns pacientes, eles, ao perceber uma alteração, ativam um sistema de placebo Isso. muito mais forte. Porque ele percebe algo. Agora, diferente do laser, vamos supor, que embora tenha uma fotobiomodulação com muitos efeitos bem bacanas, teciduais, locais sistêmicos, você Micro, não né? sente, cara. É muito louco. É muito louco. Imaginar aquele vídeo do Chucu com a mitocôndria indo num sentido da luz. Que ela atravessa uma barreira, né? Eles colocam uma Isso. barreira, a mitocôndria Nunca vi atravessa. esse vídeo, não. A gente pode buscar o vídeo e colocar na descrição do... Legal. Nossa. Fechou. E aí, vocês querem falar alguma técnica? Positiva, Não, negativa? escoliose o que mais fazem é alongar de um lado, fortalecer do outro. Eu aprendi assim. Você aprendeu assim? Essa que todos Ah, nós aprendemos, Aprendi assim. Vai lá, você quer alguma? Agora não é mais nenhuma dessas técnicas. Acho que de técnicas foi muito bem. Lembrando que todas elas a gente está super disposto ao debate. A gente quer, cara. A gente quer que isso aconteça porque nós precisamos ter um espaço para isso. Os caras vão me considerar um chatão aí, né? Mas Não, Pô, tá abrindo a caraca, mas cabeça. Não tem como considerar é. você um chatão. Ah, sim, sim. open mind. Terapia craniana. Terapia craniana, fake também. Fake também. Somato sensorial, tudo aquelas coisas. Você sabe o que as pessoas estão pensando Informativa, agora? né? Acho que era assim que Isso, fala. agora chama fisioterapia informativa. Elas estão pensando, então o que você faz com o paciente? Eu Você não imaginei faz isso. nada, cara? É isso? Você não faz eu nada? adoro isso. Tem o Você nome, faz tem com o nome paciente, bom, acho pô, que ele você faz, hein? faz? Tem, fisioterapia. É isso que eu ia falar. Movimento. Ei, cara. Ó, é um triângulo. Terapia manual, educação e movimento. Corpo que não movimenta dói. Essa é a minha frase que... Entende? É isso, cara. O corpo foi feito para movimento. Não existe o porquê parar ele de movimentar, entende? Essa frase eu lembro da época da pós que você falou, e eu fiz um post com essa frase. Que eu falei, é isso, simplesmente Sim. isso. A gente só quer movimento, né? Isso. E a ideia hoje dos exercícios específicos é isso, é fazer ativamente a autocorreção, independente da função, mas dar movimento para aquele segmento, né? Sim, sim. É isso. Muito bom. Bom, arrepia aí no final. Vamos lá, então. Gente, dentro então aí da coluna e dentro aí da escoliose, quais são os maiores desafios que vocês encontram daqui para frente, até para poder fazer com que essas áreas cresçam cada vez mais de forma mais eficaz, fazendo com que os profissionais sejam cada vez mais capacitados e que a sociedade receba isso de uma maneira mais positiva? Pode ir primeiro, que da escoliose é longa. Na verdade, assim, acho que desafio é os profissionais entenderem o que a gente tem de tratamento hoje e a gente conseguir levar isso de uma forma realmente mais leve, de uma forma bem mais clara e de fácil acesso para esses profissionais, para que chegue, né, no máximo de pacientes possíveis, para que a gente ajude o máximo de pessoas possíveis precocemente, pensando nas crianças, nos adolescentes. E o desafio também é que a galera da ciência, né, não vocês, mas que eles entendam que a gente está aqui para somar, né? E que a ideia realmente é a gente fazer que o nosso país seja um país com uma qualidade na saúde dessas crianças e desses adolescentes e adultos, né? No geral, sem achar que a gente quer tomar espaço de alguém, que a ideia não é essa, a ideia é unir. Por isso que eu falei que eu os admiro, eles podem achar que não, mas eles me ensinam demais. Sim. E alguns a gente dá bloco, porque a pessoa que não tem muito caráter, a gente dá bloco. Eu não gostaria, óbvio que não, porque eu quero aprender cada vez mais. E acho que foi você que falou isso. Eu não lembro quem que falou isso pra mim, ou foi o professor Ricardo Ambrosio. Todo professor um dia teve um professor. Sim. E enquanto as pessoas não entenderem isso, né, e achar que vão ser donos de qualquer coisa, infelizmente... Os únicos absolutos. Infelizmente a gente vai perdendo coisas grandiosas, né? E eu tô lendo um livro, chama 10x, não sei se já viu, que é a gente fazer 10 vezes mais o que a gente faz. E lá ele fala muito sobre isso, assim, né? De ter o espaço para todos, de que o sucesso de um nunca vai diminuir o sucesso do outro. Nós estamos realmente aqui para crescer, para evoluir, para fazer o nosso melhor, um ensinando o outro, um ajudando o outro, aprendendo, né? Como o Diego falou, lá atrás fiz isso, né? Todo mundo tem um erro e que legal se a gente pode passar isso para frente e melhorar e não repetir aquilo. Realmente a gente se unir. A ideia é fazer com que a fisioterapia se una. Eu falei isso pro professor outro dia e falei também pra galera, alguns colegas do... Professor, cara. Eu não consigo. E você sabe que todo mundo à minha volta chama ele de professor daí. Todos os meus professores ainda hoje, quando nos encontram, chamam de professor. Ah, que massa, legal, né? E
Na verdade, eu até perdi o raciocínio que eu tava falando. É trazer, na verdade, essa ideia mesmo de união. Tá falando o professor, de que eu acho muito massa. Por exemplo, ele que fala de dor com fulano, que fala de dor com ciclano, que fala de dor. Aí tem uma galera do Pilates que eu conheço, que eles estão sempre juntos. Eu falo, por que na escoliose não pode ser assim, né? Por que tem que ser... Então, assim, a ideia é todos nós estarmos juntos e trazer o melhor que a ciência tem e aprender junto e fazer o melhor para esses profissionais e pacientes. E tá todo mundo junto, assim, sabe? Eu vou seguir com essa missão, continuo firme, eu sei que é um desafio, que é algo difícil, mas que faz parte do processo, né? Como diz, nem Jesus Cristo agradou alguém, quem sou eu? Mas assim, eu tô com um coraçãozinho em paz de que nós estamos num caminho bom e que a evolução desses profissionais faz total sentido, né? E esse é o caminho. É isso, acho que é isso. Cara, o meu é fisioterapia para todos, né? Conhecimento, ciência sem barreiras, capacitação sem barreiras, um sistema público de saúde que ofereça o mínimo de dignidade ao paciente, fisioterapia de primeiro contato, capacitação de fisioterapeutas de primeiro contato, capacitação de fisioterapeutas em dor, capacitação de fisioterapeutas em fisioterapia, né? O cara ser especialista em semiologia clínica. É isso, é criar na cabeça do fisioterapeuta que ele é muito mais daquilo que falaram para ele. Entende? O fisioterapeuta, na hora que ele começar a jogar o tabuleiro com o paciente, muitas pessoas vão mudar a percepção sobre ele no dia a dia dele. Entende? Esse paciente, ele tem que entender que o fisioterapeuta dele é o cara que vai estar todo dia ali com ele. Vai estar no sofrimento, na alegria, vai entender, ouvir as dores dele, e que não desmerecendo os outros profissionais, psicólogo, mas a gente vive a dor do cara todos os dias. Então que o fisioterapeuta saiba que ele é muito mais do que ele é. Que ele saiba que ele pode chegar muito longe. Muito longe. Que a nossa profissão é uma das profissões mais belas que existem, e ela pode e vai modificar a vida do paciente e, consequentemente, a sua. Então, é deixar novas políticas que os gestores da fisioterapia, tanto estadual, federal, respeitem essa profissão com o devido nome que ela tem, sabe? Devido merecimento. Isso. É gente tratando gente, entendeu? Então é isso, fisioterapia é isso. Gente tratando gente cuidando de gente vivendo com gente. Então, acho que ter respeito pela profissão. E respeito começa por ciência, começa por estudo, dedicação, e nada é fácil, tudo é difícil. Tempo ruim, tempo todo. E também tem aquela coisa que a gente que está muito no digital, o João também acho que é um defensor desses, é do fisioterapeuta se valorizar, né? A gente olhar para a profissão, como eu falo, a nossa profissão ela é incrível, ela é linda. A gente tem um poder de tirar uma criança de uma cirurgia, isso é muito louco. Sim. É muito louco. A gente, a história natural da doença a gente consegue, em alguns casos, óbvio, infelizmente não são em todos, mas a gente consegue reverter essa história. Então, a gente olhar para isso como um ouro mesmo, sabe? Tem que cobrar os milhões? Não, mas é entender que você vem estudando e você vem se preparando para isso num decorrer de tempo. Eu lá atrás ganhei R$7, R$15 a sessão, fez parte da minha história. Isso não é ruim, né? E não é algo para, ai meu Deus, não, faz parte, mas a gente não precisa viver isso. Sim. Pela vida toda, até que chega uma hora que você fala, peraí, chegou o momento em que hoje, por exemplo, eu escolho quem eu vou atender, quando que eu ia fazer isso, queria minha agenda cheia, né? Sim. Então, faz parte do processo da gente crescer e entender que, olha, a nossa profissão é linda, faça o seu melhor, estude, olhe para o outro. Eu falo que eu atendo meus pacientes, eu atendo muita criança, né? Como se fosse minha filha, assim, sabe? Eu atendo uma senhora como se fosse minha mãe ali, porque eu sei, dor não é fácil. Minha irmã estava lá hoje no consultório, morrendo de dor na cervical, tá com uma protrusão cervical numa fase aguda, irradiada lá, C5, C6, C7, e assim, é minha irmã ali, e do mesmo jeito que eu trato ela, eu trato todas as outras pessoas, porque é a nossa função, é o mínimo que a gente deve fazer, né? Então, se valorizem, né? Olhem para vocês como
algo importante na face da terra em si. Imagina a vida sem fisioterapeuta, que loucura, sem movimento. Ia ser um pouquinho difícil, Ia né? ser difícil, então é isso. E levar essa informação até para os próprios pacientes, porque às vezes a falta de valorização é porque a gente não se posiciona e não mostra o que a gente faz realmente, né? É o que eu falo. Todo mundo sabe que a fisioterapia existe. Você perguntar pra qualquer pessoa na rua, já ouviu falar de fisioterapia? Já, mas não sabe o que faz, nem como faz, nem até onde pode ir. E muito desse problema da sociedade passa inicialmente da gente. Que a gente não fornece informação e a gente tem um recurso maravilhoso hoje para poder desmistificar tanta coisa errada. Exato. Né? Eu falo que no dia que o porteiro do prédio saber o que é fisioterapia, eu tô feliz. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Porque infelizmente até familiares não sabem. Isso. Sabe que você é fisioterapeuta, sabe que você se formou em fisioterapia, mas não sabe nem... Sim. A Você não ser pode quando eles fazer. falam, você é fisioterapeuta? Aí, faz uma massaginha aqui, ó. não é assim? Você quer morrer. Exatamente. É isso aí? É isso, eu até teria algo a falar, mas eu aprendi tanto nesse momento que eu prefiro Deixar. ficar final, organizando finalizar. os pensamentos que eu aprendi. Real. Importante. Então é isso aí, equipe. Valeu, e esse foi mais um episódio do Físio Sem Limites. Obrigado, Mirla. Obrigado, Di. Obrigada. gente. Obrigadão. Valeu, galera. Valeu. Aquele Aprendi recado muito. final. Onde que as pessoas encontram vocês? Não podia faltar. Vai lá, por favor. Mira que a... É @ doutora Mirla Moreira, então é o DRAMYR2Ls A Moreira. @ doutora Mirla Moreira. Segue lá, que tem Só no bastante Instagram? conteúdo. Instagram, TikTok. YouTube, TikTok, mas a gente tá meio devagar lá, viu? Mas vamos aumentar mais. Mamá, Mas... TikTok, mamá. Fala, mamá. TikTok, mamá. Arrepia. Vamos lá. YouTube também, precisamos ficar mais lá no Twitter, YouTube. X. Tá Tá lá também. do Instagram. Vai no link da bio Ótimo. do Instagram. Tem tudo lá. Di. Cara, às vezes eu esqueço se tem o DR antes ou não, mas acho que não tem. É @Diego Galassi. Cara, a gente vai colocar certinho na descrição É. do vídeo. Pegar agora, mas pode ver. arroba Isso Diego mostra Galassi. que ele não é do digital. Você montou um grupo aí pra falar de Isso. biomecânica, de alguns conceitos, como que é? Aí te juntou pesquisadores e clínicos e montou o REC Físio, RECC.Físio, que é onde a gente discute ciência sem limites, Sem literalmente. E a gente quer proporcionar à população conhecimento de uma maneira mais acessível e interessante. A gente vai deixar o link na descrição do Isso. vídeo também. Show. Valeu, equipe! Valeu, Tudo pessoal. bem, muito Obrigadão. obrigada. Obrigado e até o próximo episódio. Yeah.